Esse inútil era tão desajeitado que, ao testar a lâmina ancestral, ele acabou perfurando seu próprio corpo. Por um milagre, sobreviveu. Mas sua aura mudou de forma absolutamente aterradora. A gula desprezível sumiu, dando lugar a um treino infernal. O garoto corria sem parar, refinando seu núcleo mágico diário, a cada breve segundo de pausa, treinando arduamente sob sol e lua, balançando sua espada de madeira infinitamente, ignorando a fadiga esmagadora. Mesmo com o mestre exigindo pausa, ele mantinha o foco. Continuava seus golpes cortando a tempestade brutal, até suas mãos sangrarem em carne viva, despedaçando sua arma de madeira afinal em apenas 30 dias. Lapidou cada movimento até a perfeição absoluta, observando as palmas totalmente calejadas. Sorriu orgulhoso com seu avanço brutal. Porém, limites mortais sempre cobram preço. Desmaiando ao ceder à exaustão extrema, acordou e retomou a rotina impiedosa. Com o tempo passando, a gordura virou puro músculo, chocando até seu rígido tutor, que tremia vendo sua técnica espadachim, unida à magia avassaladora. Qual o segredo dessa mutação tão lendária? O fato é que seu receptáculo mortal foi dominado pelo espírito daquela lâmina, e não era uma arma comum, forjada por mortais. Trata-se da epopeia de um verdadeiro herói, reencarnado como aço divino brilhante. Durante eras sem fim, foi empunhada por mitos gloriosos. Mas a ressonância mais profunda dessa relíquia celestial ocorreu com um único mestre, o lendário paladino chamado Lionberg. Nascido como mero plebeu do campo, esse homem ascendeu a santo da espada pela sua vontade inquebrável e empunhou esta espada lendária e magnífica, mesmo passando por várias mãos de guerreiros mortais. Apenas Lionberg foi sua verdadeira e única alma gêmea. Eles viajaram em peregrinação de um continente ao outro. Passaram 15 longos anos viajando para purificar este mundo. Finalmente, o grande dia de enfrentar o chefe chegou. O dragão branco das montanhas nevadas. Era uma besta colossal, coberta por grossas escamas prateadas, que drenou cada gota da força vital de Lionberg, antes de finalmente conseguir aniquilar a criatura. Porém, ao conseguirem restaurar a tão sonhada paz, um feito lendário que permitiu a Lionberg governar o país. Essa vitória cobrou um preço terrível. Enquanto o mundo inteiro pôde rever o sol e as rosas, a espada divina, finalmente, pôde descansar após muitos séculos massacrando hordas de monstros, sendo herdada através das gerações por toda a linhagem. Mas, infelizmente, nenhum de seus herdeiros conseguiu preencher o vazio profundo em seu coração, deixado na espada pelo seu mais amado amigo. Com cada novo príncipe aparecendo ao longo das gerações, eles se tornavam cada vez mais fracos e patéticos. Essa terrível mediocridade, enfim, alcançou seu ápice quando a lâmina sagrada passou para um jovem, inútil e totalmente obeso. No exato momento em que o príncipe balançou sua arma, a espada divina sentiu um horror. Este porco era um pirralho estúpido e totalmente mal educado, sem ter a menor noção sobre a sagrada arte da espada. A lâmina rapidamente verificou os seus atributos, e uma tela mágica de sistema mostrou tudo o que precisava saber sobre o jovem garoto. Seu nome era Adrian Lionberg, um jovem obeso de 16 anos, que teve sua força e atributos reduzidos 7 vezes, se meus cálculos mágicos estiverem certos. Dizendo de uma maneira simples, todas as características o descreviam como um absoluto fracassado, inútil e praticamente sem nenhuma energia física no corpo. E para piorar, ele sofria de um distúrbio de hipersensibilidade mágica, mesmo que o sobrenome imponente do garoto marcasse claramente que era um descendente de Lionberg. Os seus atributos patéticos provavam dolorosamente o absoluto oposto disso. Era tão fraco que apenas levantar a pesada espada já era um enorme e absurdo desafio. Ele só servia para falar demais, e sua arrogância sem fim já estava deixando a própria lâmina irritada. Ao invocar o nome do herói lendário, o garoto reuniu toda sua força patética para erguer a espada balançando a arma descontroladamente, aterrorizando todos que estavam ali por perto, enquanto essa montanha de gordura avançava cegamente. Os servos mal conseguiram se espalhar fugindo do caos. A estupidez chegou ao limite quando o príncipe desastrado tropeçou nos próprios pés e virou a lâmina, afiada direto para o próprio estômago. Quando ele caiu, não houve nenhuma reviravolta épica. Ele foi brutalmente empalado pela própria espada, atravessando seu corpo, deixando todos paralisados de puro terror, diante da tragédia, correndo para socorrer o jovem príncipe. Mas não esqueçam da espada.
que estava vivendo seu pior pesadelo naquele momento. Porém, a morte desse inútil teve seu lado bom. Deixem que eu explique o porquê. Adrian não herdou absolutamente nenhuma característica honrosa que o fizesse parecer um verdadeiro e digno descendente do clã Leonberg. Ele só chamava atenção pelos piores motivos possíveis. Era arrogante, mesmo sem talento, e a sua ganância era um abismo completamente sem fundo. Em resumo, ele era a encarnação dos 7 pecados capitais. Fosse luxúria pura, preguiça, gula, desenfreada ou avareza. Se ele assumisse como o próximo herdeiro real, não sobraria nenhum reino inteiro para ser governado. No entanto, aquele erro patético, que o fez ser brutalmente esfaqueado, estava prestes a mudar o destino do reino para melhor. A espada lendária finalmente possuiu o corpo do príncipe, no exato momento em que ele ficou sem vida. Em apenas alguns dias, os servos que trabalhavam naquele imenso castelo começaram a notar uma mudança drástica e assustadora, nunca antes vista na personalidade do moleque. Ele agia como se sua memória tivesse sido apagada. O garoto até mesmo se recusava ferozmente a lembrar ou simplesmente reconhecer. O mestre que sempre suportou seus absurdos infantis. Logo depois, o grande rei foi aos aposentos ver o filho. E só de bater o olho à espada arrogante, já percebeu tudo com clareza. Esse homem deve ser o pai deste pirralho. A surpresa o atingiu. O rei impunha respeito bem diferente do filho. O monarca notou a insolência do garoto. Ficou furioso quando Adrian evitou reverenciá-lo. O mestre de Adrian tentou proteger seu discípulo, alegando que o pobre jovem sofria de uma amnésia profunda e repentina. Os cavaleiros reais chocaram-se exigindo que os doutores verificassem a mente abalada do príncipe. Após uma longa avaliação médica no garoto, nenhum dano físico cerebral foi encontrado ali. Porém, um choque ou trauma psicológico extremo poderia ter bloqueado suas memórias completamente. O rei, no entanto, duvidava daquela desculpa barata. E Adrian sentia a aura suspeita de sua majestade de longe. O soberano declarou com frieza que fingir ter esquecido todas as atrocidades e os graves pecados que causou jamais apagaria seus crimes sombrios, mesmo que suas memórias tivessem virado pó. Isso significava que ele também perdeu as valiosas lições que deveria ter absorvido através de suas falhas lamentáveis. A simples ideia de recuar totalmente a estaca zero no imaturo crescimento de Adrian já era um insulto imperdoável, após expor o quão patético o garoto era. O rei saiu furioso do salão. Enquanto isso, Adrian, a espada mágica em seu corpo, odiou profundamente ser tratado com tamanho desprezo. Isso o fez refletir indignado. Quão desprezível ele era para ter construído uma fama tão podre, por um milagre divino. Alguém ainda o via como um ser humano. Sua doce e amada mãe, que amava cegamente seu filho imprestável. Pelos deuses, ela até achava que esse saco de batatas gordo era um galã. A supermãe estava radiante de pura alegria com o retorno de sua criança. Só Deus sabe como ela viveria sem ele. Se não fosse pela presença dele, a alma da espada só sentia pena daquela mãe, chorando pelo filho no túmulo sob o véu da noite. Até que a mãe aliviada finalmente voltou aos seus aposentos. Ver aquele sorriso sincero e reconfortante fez a espada encarar a dura realidade de sua maldição. Ele havia matado o descendente de seu próprio amigo, justo ele que jurou protegê-los com a vida, mas engolindo a culpa amarga. A lâmina tentou se convencer de que não foi sua culpa, e que chorar pelo passado não mudaria o destino cruel. Agora o mínimo que ele podia fazer era agarrar essa segunda chance para reescrever a história, apagando de vez todos os fracassos do antigo Adrian. Afinal, esse corpo obeso era um verdadeiro lixo descartável. Com isso em mente, seu primeiro passo estava claro: despertar o verdadeiro poder absoluto. Sua jornada rumo ao topo começaria de forma letal, forjando um núcleo de mana pulsante em seu peito, transbordando uma confiança inabalável. Adrian respirou fundo, canalizando a pura energia espiritual, mas a aura simplesmente se dissipou no ar, como se fosse apenas uma ilusão patética. Seu corpo inútil rejeitava brutalmente o fluxo de mana. Ele tentou de novo, forçando até a última gota de suor, mas o resultado foi mais um fracasso esmagador. Uma frustração amarga tomou conta de Adrian. Ao perceber que esse receptáculo estava completamente arruinado, um lixo inútil, muito além da imaginação. Enquanto ele afundava em seu desespero silencioso, uma faísca de esperança surgiu nas sombras, trazida pelas mãos trêmulas de uma humilde serva. A garota carregava um precioso elixir revigorante, um presente enviado diretamente pela própria rainha. O sabor poderia ser o gosto da pura morte, mas seus efeitos miraculosos seriam a salvação perfeita para curar aquele corpo decadente e miserável.
enquanto a serva implorava de joelhos para ele beber. Um terror absoluto tomava conta dos olhos dela. Afinal, não era a primeira vez trazendo aquela poção. E lembrando muito bem do passado, dos ataques de fúria cruéis que Adrian tinha antes. Ela temia o pior, mas, para sua extrema sorte, diferente daquele Adrian inútil e mimado do passado, aquele tolo cego que cuspia em tesouros divinos, daquela rara poção mística importada, o nosso Adrian notou na hora que o líquido pulsava com pura mágia, sem perder nenhum segundo. Ele agarrou a taça da bandeja e bebeu tudo de uma vez, deixando a pobre empregada completamente em choque. Após secar os 8 goles, ele dispensou a garota com extrema frieza. Assim que ela foi embora, ele tentou reunir poder mágico em suas mãos mais uma vez. Para sua sorte, aquele elixir fortificante não era apenas uma farsa barata, embora a energia mágica que ele reuniu ainda fosse bem pouca. Ele decidiu testar ainda mais. Ele perseguiu rapidamente a pobre serva que havia trazido a poção divina, exigindo saber se ela ainda tinha mais daquele líquido tão precioso. Alguns dias se passaram, e um sorriso ganancioso surgiu no rosto gordinho do nosso herói Adrian. Era a prova absoluta de que ele, finalmente, havia conseguido forjar o seu grande núcleo de magia. Afinal, para ele, forjar um núcleo mágico deveria ser fácil como brincadeira de criança, se não fosse por aquele corpo físico tão frágil e deplorável. Foi exatamente por causa disso que o tolo esqueceu de calcular a violenta reação mágica. Ao inflamar seu próprio coração, uma dor alucinante começou a rasgar sua carne. Seus 6 órgãos e 5 vísceras queimavam furiosamente, e seu peito estava prestes a explodir, a qualquer maldito momento. Pois forjar um núcleo de mana sempre foi um processo de dor extrema, e se ele não aguentasse e acabasse desmaiando, seria o seu fim absoluto aqui. Então o rapaz lutou bravamente para manter sua mente focada e sincronizar perfeitamente com o fluxo mágico que dominava todo o seu coração. Finalmente ele suportou a fase mais infernal de todo o processo. E todo o seu imenso sofrimento não foi em vão. Ele sentiu um orgulho imenso não apenas por forjar o núcleo, mas porque, desta vez, esse poder épico pertencia apenas a ele. Na vida passada ele só ajudava seu antigo mestre com magia, mas agora o destino mudou. Sua euforia estava além de qualquer limite. Quando o coração mágico despertou, o alerta do sistema surgiu de repente. Exatamente a mesma interface mágica que Adrian costumava enviar aos seus mestres, mas agora o alvo era ele mesmo. Uma janela de sistema surgiu abruptamente, trazendo uma avalanche de notificações divinas, deixando nosso gordinho nobre em choque absoluto. O problema é que este corpo frágil bloqueava o verdadeiro poder do núcleo mágico, mantendo suas habilidades lendárias totalmente seladas, restando uma mera fração do poder. Apenas 2 poderes estavam liberados agora: os olhos e os ouvidos celestiais. E para piorar a situação dramática, o uso dessas técnicas tinha limites severos. A visão amplificava sua percepção ao extremo. Enquanto a audição captava até pequenos murmúrios, ele ouviu as empregadas sussurrando nos corredores, espalhando veneno e fofocas sobre seu corpo. Mas antes que pudesse punir as insolentes, a exaustão devastadora atingiu seu corpo pesado. O esgotamento mágico escureceu sua visão subitamente, como esperado do grande guerreiro Adrian. Ele ferveu de ódio com essas correntes. Na sua era de ouro como espada, seus sentidos divinos dominavam o mundo inteiro, mas agora preso nesta casca mortal, mal conseguia espremer algumas gotas de mana para manter os sentidos por meros segundos. Mas a chama da ambição não apagou. Com o núcleo expandido no futuro brilhante, ele recuperaria sua glória avassaladora. Sua mana estava no fundo do poço, mas seu estômago rugia feito dragão faminto. Uma fome demoníaca devorava suas entranhas mortais. Cego pela busca do antigo poder cortante, ele esqueceu as patéticas limitações dos humanos. Precisava domar este corpo gordo urgentemente. Logo depois encontrou sua mãe super protetora. O rosto dela brilhava com alegria contagiante. E o motivo de tanta euforia repentina? Seu precioso filho finalmente havia engolido até a última gota do elixir revigorante. No meio daquele momento sufocante de afeto, uma presença misteriosa adentrou o recinto luxuoso. E a mãe questionou sorrindo: "Você lembra?" Adrian se fez de desentendido com maestria. Aquele homem de aura aterrorizante era o irmão mais velho da mãe, seu próprio tio de sangue. A mãe implorou pela ajuda do mestre para recuperar as memórias perdidas dele. Porém, o olhar afiado daquele monstro julgava o garoto como escória absoluta. O passado inútil dele não importava nada. Tentar resgatar aquele monte de lixo inútil seria puro desperdício. Esse comentário brutal fez nosso herói perceber a dura realidade. O bastardo nutria puro ódio por Adrian.
Por ora, ele fez apenas uma promessa: destruir a gordura e forjar músculos de aço. Esperar qualquer outra atitude bondosa dele. Seria pedir um milagre impossível agora. Sua pobre mãe já chorava de extrema gratidão. Enquanto isso, aquele olhar predador encarava a presa como uma fera faminta. O instinto gritou. Adrian estava totalmente ferrado. Um fim absoluto. Logo no instante seguinte da ação, o coitado foi esmagado contra o chão. O maldito rosnava como um lobo sanguinário insaciável. O ultimato absoluto foi jogado na cara. Sem ordem explícita, ele nem sequer respiraria. Só quando quisesse, o Mestre Supremo revelaria a sagrada e lendária arte da espada divina. Isso fez o sangue do nosso herói ferver. Ele era a lenda que ergueu essa família. A arrogância desses ingratos era uma ofensa mortal. Cuspiram na cara do criador da própria arte. Com fúria nos olhos, jurou em 6 meses. Obrigaria aquele arrogante a se ajoelhar e reconhecê-lo. Se fracassasse, viraria um fantoche sem alma. Um escravo absoluto para seu terrível algoz. Mas se a vitória fosse dele, exigiria um desejo impossível como prêmio sagrado, achando que era pura audácia de um lixo. O mestre da arrogância apenas riu sombriamente e selou o contrato mortal imediatamente. Sozinho, Adrian encarou sua triste realidade crua. Apesar da declaração épica, o inferno apenas começou. Ele sabia que esse corpo faria sofrer demais, envolvendo seu corpo com mana ardente. Ele começou a correr para queimar aquela gordura. De repente, o tio sentiu a presença mágica no corpo de Adrian, deixando-o absolutamente em choque. Ele interceptou o garoto imediatamente, parando Adrian para fazer uma pergunta intrigante. Ele já havia formado um coração de mana. O garoto não perdeu a chance de se gabar, pois queria muito ver o tio impressionado. Mas o rosto do tio demonstrou pura decepção. Só que não pelo motivo que você pensa. Furioso, perguntou quem o ensinou a criar aquilo, porque a dura e fria realidade era: essa técnica era para os piores mercenários. Um truque barato, viu só. Sua confiança foi esmagada com uma única frase, revelando que aquela técnica não valia 1 centavo. Um instante depois, seu orgulho murchou mais rápido que sua barriga, e ele entrou em pânico, lembrando do tio. O tio demonstrou poder criando uma verdadeira corrente de mana golpeando Adrian. Esse impacto destruiu completamente o fluxo, em que o garoto depositava sua fé. A técnica magistral chamava-se corrente de mana, capaz de esmagar a força de um coração, sendo incrivelmente mais estável e fácil de usar. Até mesmo a família de um conde, que insistia na tradição do coração de mana, foi completamente aniquilada há 1 século. Ninguém mais usava aquele método inútil hoje, com essas novas revelações chocantes. Adrian foi forçado a reaprender o básico das correntes. Aqui vai uma aula sobre o uso da mana. Magos geralmente dependem dos círculos de mana, enquanto os bravos cavaleiros tecem suas poderosas correntes de mana. O rank depende de quantas correntes conseguem tecer. O primeiro estágio é a primeira corrente, seguindo até o lendário reino da quinta corrente. Após absorver esse conhecimento crucial sobre este vasto mundo, ele percebeu que seu tio não estava blefando. Ele também encontrou um termo bem familiar naquele livro. Anshigen recordou seu passado distante. Adrian lembrou de quando Ernest Anshigen o procurou. Aquele sujeito possuía umas habilidades muito bizarras. Não era magia e muito menos esgrima. Essa memória o fez dar um sorriso cínico, como se já soubesse seu exato próximo passo. O amanhecer trouxe uma aura de pura arrogância. Enquanto ele aquecia o corpo para seu treino, o veterano chegou perguntando se ele leu os livros da noite anterior e se havia entendido o quão tolo foi ao forjar o núcleo de mana. Porém, para a total surpresa do velho mestre, a confiança do garoto no seu núcleo de mana havia crescido absurdamente em dobro. O homem bufou em frustração, questionando se ele era idiota ou só fingia. Adrian decidiu responder com uma demonstração prática. Ele fez sua mana explodir no ar e corrigiu o veterano, afirmando que diferentes núcleos operam sob leis mágicas completamente distintas, exatamente como o velho previu. Ele zombou daquelas palavras insolentes proferidas, tratando Adrian como um mero mercenário de quinta, obstinado e cego pela arrogância. Esses lixos de mercenários não passavam de nada das 2 correntes antes da falha miserável. Mesmo assim, ele lançou um desafio mortal. Se o garoto se achava especial, que provasse derrotando um cavaleiro de 2 correntes. Se vencesse o velho, seria seu grande guardião, exatamente como a mãe do garoto desejava. Adrian sorriu e provocou a lenda viva, questionando se ter ele como um protetor teria qualquer utilidade na prática. Aquilo foi um golpe brutal em sua honra. A honra de um cavaleiro conde real. O grande comandante da tropa dos Lanceiros Negros, um dos 5 mestres sagrados do Imperador.
O cavaleiro de 4 correntes não toleraria ofensas. Duvidarem do seu imenso poder daquela forma. O monstro veterano liberou uma aura de matar, tão opressora que fez o chão rachar inteiro, apenas para impor seu domínio absoluto no lugar, esperando que essa pressão calasse o garoto atrevido. Embora aquele homem fosse uma lenda viva e Adrian estivesse provando puro desespero. Mas antes que o velho colocasse a vida do príncipe em um risco fatal, os cavaleiros ao redor sacaram suas armas contra o conde. A tensão no ar era sufocante, e Adrian finalmente caiu em si, percebendo que esse desafio exigiria muito mais sangue e suor. Pouco depois ele desabou no chão feito um saco de pancadas, com o corpo totalmente destruído, pela tortura infernal para queimar toda aquela gordura amaldiçoada. O sorriso arrogante do conde ainda queimava em sua mente. Se ele não esmagasse aquele segundo cavaleiro, aquele desgraçado da cicatriz presunçosa iria zombar sem dó e o humilharia pelo resto da vida. Ao retornar exausto para o quarto, foi surpreendido pelo médico real que já o aguardava, enquanto o curandeiro tentava usar de palavras doces e saudações cheias de falsidade. O nosso jovem protagonista exigiu que ele cortasse o papo furado e fosse direto ao ponto. A verdade é que a rainha havia ordenado que ele curasse o jovem príncipe imediatamente, para acelerar a sua recuperação brutal. Mas Adrian rejeitou a magia como uma praga e expulsou o velho de seus aposentos, pois não tinha o menor interesse nessa mágica barata. Afinal de contas, a tal magia restauradora funciona exatamente como uma reversão no tempo, apagando completamente todas as microlesões e o desgaste puro dos músculos, o que impediria seu corpo de evoluir e ficar mais forte, fazendo todo o seu sacrifício ir direto para o lixo. Em um dia qualquer, enquanto o nosso herói devorava sua refeição, seu irmão mais novo arrombou as portas do salão. É claro que o nosso espadachim não reconheceu esse tagarela. Então um cavaleiro sussurrou em seu ouvido para refrescar sua memória. Aquele lixo era o terceiro príncipe, e eu posso apostar a minha vida que ele é o clássico irmão tóxico, bem clássico dos manuais. Ele invadiu o local só para zombar do recente acidente de Adrian, quando o garoto se esfaqueou com a própria espada e quase morreu. Mas é claro que o nosso protagonista ignorou aquelas provocações baratas e sem graça, e só queria que aquele irmão insuportável faça algo mais útil com a sua vida. Esse irmão que adora provocar os outros acabou provando do próprio veneno e decidiu focar no próximo boato. Um rumor barato das ruas dizendo que Adrian fez uma aposta com o Conde Ballahat. Ele enfrentaria um cavaleiro das correntes gêmeas. Então esse irmão maldoso e arrogante se ofereceu para ser o seu adversário na arena. Nosso protagonista nem sequer sabia quem era esse desgraçado arrogante na sua frente. Tudo que passava pela sua cabeça era o porquê os herdeiros dessa família nobre eram tão incrivelmente irritantes. Aquele zombando dele era o terceiro príncipe, o grande príncipe Gillian, famoso por seu talento absoluto com a espada. Um gênio que formou 2 anéis de mana aos 4 anos. Uma força esmagadora a ser reconhecida. Uma criada se aproximou silenciosamente, cortando o clima tenso com várias cartas, endereçadas para o jovem Adrian. Ele não entendia por que tantas cartas chegaram para ele, já que antes era um inútil e ignorado por todos. Mas então o assunto das cartas chamou sua atenção. Eram dezenas de pedidos de duelo contra o príncipe. Outros queriam a honra de ser seu parceiro de treino. Em resumo, todos esses malditos estavam basicamente conspirando para espancar o príncipe de graça. O sangue do nosso herói ferveu de ódio diante da audácia absurda daqueles vermes, para garantir que todos sentissem o verdadeiro desespero. Ele chamou a criada imediatamente e ordenou que anotasse o nome de cada um deles. No momento seguinte, enquanto ele focava no seu treinamento pesado, o comandante do norte lançou uma espada de madeira, determinado a forçar os caminhos da espada no príncipe. O velho guerreiro não aceitaria nenhuma desculpa, nem queria levar a culpa por um discípulo inútil. Adrian se abaixou para pegar sua arma, visivelmente irritado com aquele brutamontes, que não teve o respeito de entregar a espada direito. Mas naquele exato milésimo de segundo tudo mudou. Seu corpo sofreu um choque brutal com os músculos se contraindo. Essa atitude intriga Ballahat profundamente, pensando se o garoto havia recebido a magia curativa. Ou não. Adrian zomba do cavaleiro veterano, por ignorar a verdadeira essência. Afinal, a usar a magia curativa. Os músculos apenas voltam ao estado original e perdem a chance de evoluir. Ballahat concorda com a lógica impecável, revelando que não focará na magia de cura neste momento. Ele exibirá uma técnica formidável, que Adrian deve observar com atenção. Esta é a arte secreta do reino, o pilar absoluto na fundação dos cavaleiros de elite. A lâmina corta o ar com fúria avassaladora. Essa exibição magistral e impecável culmina
num giro espetacular deixando o príncipe mudo. Quando a tempestade de aço se acalma, Adrian então questiona. Essa é mesmo a técnica base, para a elite dos cavaleiros. Balahad toma isso como um insulto letal, justificando que a arma de treino exige focar no fundamento básico, para controlar a espada. De repente o jovem ri descaradamente do mestre. Adrian finalmente percebe a triste realidade da evolução dessa lendária arte marcial. A lenda que aniquilava dragões ferozes agora virou apenas uma técnica de treino totalmente medíocre. Seu rosto exala pura decepção, enquanto o mestre alerta severamente que só isso não trará a vitória na aposta, e após o básico, ele deverá buscar outro mestre de elite. O príncipe esmaga essa ideia na hora, convicto de que essa técnica basta. Essa arrogância irrita Balahad profundamente, mas no fim, ele cede ao capricho do príncipe. De volta ao intenso treinamento, nosso herói golpeia o ar incansavelmente, desvendando por que a técnica, caçadora de dragões, caiu em ruínas. Ele percebeu que a evolução natural era inevitável, e a técnica do Bala tinha perdido a verdadeira essência da matança de dragões, mesmo executando os movimentos com perfeição. Aqueles que rejeitaram o núcleo mágico esqueceram como infundir a própria alma na lâmina. Por isso jamais compreenderiam o verdadeiro valor daquela arte, de caçar dragões. Mas enquanto ele se perdia refletindo, o aço colidiu com pura força, corrigindo logo a postura do jovem Adrian. Ele mandou focar o impacto na lâmina, não nos braços. Ele deu golpes secos no abdômen e pernas do príncipe, forçando o corpo dele na base perfeita para canalizar toda a destruição direto na arma. Adrian sabia que o seu mestre tinha absoluta razão. O seu corpo atual fraquejava ao tentar copiar tudo, mas os movimentos eram exatamente da mesma arte. Não era uma habilidade inútil para ser jogada no lixo, e ele iria provar essa verdade para o mundo inteiro, mostrando a sua garra através de pura ação. Os dias se arrastaram e aquele treinamento infernal continuou massacrando os ossos do jovem sem piedade. Um mês inteiro de suor e sangue finalmente acabou, e o sistema celebrou a vitória da sua missão. Agora o antigo nível crítico de gordura do seu corpo tinha despencado drasticamente para um mero sobrepeso comum. O seu metabolismo finalmente estava se ajustando à rotina pesada, e o seu corpo estava virando uma arma letal. Aquela fama de desastre ambulante virou poeira no vento, e aquele inferno só iria forjá-lo como puro aço. A sua vasta reserva de mana também estava transbordando de puro poder. Com um maldito distúrbio de sensibilidade mágica totalmente destruído, a confiança de Adrian rugia a cada golpe brutal. Eu sei que a sua evolução tem sido monstruosa em relação ao fraco do mês passado. A sua mente está afiada em aperfeiçoar a sua técnica 1% a cada amanhecer. Perdido naqueles pensamentos intensos novamente, a lâmina de Adrian foi arremessada longe pelo velho. O mestre já ordenava parar o combate brutal. Um silêncio denso tomou conta sob aquela chuva torrencial. Os braços do príncipe já tremiam, chegando no limite extremo. Sangue fresco escorria pelas suas mãos completamente esfoladas e roxas, enquanto o olhar dele queimava em direção ao tio. O que diabos tinha acontecido? Adrian encarou o boneco de treino à sua frente. Ele realmente havia decepado os 2 braços do boneco. Com um único golpe avassalador, Adrian perdeu as palavras enquanto Balahad rugia de fúria. Seu grande idiota irresponsável. Essa imprudência poderia ter causado um estrago real se estivesse segurando uma espada de verdade nas mãos. As mãos de Adrian estavam cobertas por calos e cortes. O sistema o recompensou por sua concentração extrema, com a habilidade Foco Absoluto. Era uma recompensa fantástica do sistema. E no seu último lampejo de consciência antes de apagar pela exaustão física, nosso herói percebeu que quase morreu de verdade naquele instante. Balahad cruzou olhares com seu aluno tão teimoso, suspirando diante da teimosia infinita do jovem príncipe. Na cena seguinte, Adrian acordou de sobressalto na cama, percebendo que havia apagado feio no meio. Durante aquele treino brutal, ele forçou esse corpo frágil muito além dos limites, relembrando os tempos em que era uma lâmina lendária. Ele era simplesmente a perfeição encarnada em aço. Seus antigos mestres foram heróis de guerra anônimos, o santo da espada e rei mercenário, e até mesmo o glorioso fundador do reino. Ele sozinho guiou incontáveis batalhas rumo à vitória absoluta, aniquilando hordas infinitas de monstros, forjando o caminho de glória para esses grandes heróis. Rohan sempre foi um mentor e mestre incomparável, e por isso a vontade ardente de continuar lutando, até alcançar novamente aquele estado de perfeição divina, focando toda a sua alma nesse único objetivo. Mas infelizmente este novo corpo ainda era fraco, e o levaria direto para a ruína, se não descansasse o corpo de forma adequada.
Um mês inteiro se passou desde a criação do núcleo, e ele finalmente acumulou uma boa quantia de mana. Após tanto tempo meditando em silêncio, o príncipe se preparou para o próximo grande nível. Um patamar que o sistema finalmente o deixou acessar. Seu corpo agora fluía livremente com mais mana durante a incrível evolução do seu núcleo. A energia física em suas veias também se ajustava, para suportar o novo núcleo mágico. A magia forjou seu novo físico. O núcleo mágico de Adrian despertou. A ativação foi um êxito total, sem perder tempo para testar. Ele empunhou a lâmina desferindo um corte, atingindo a aura de um aprendiz. Agora ele despertou a aura básica, provado pela energia cortando o vento, fervendo sobre sua espada gélida. O básico foi dominado com glória. No treino infernal que veio depois, Ballarat rosnou sobre os boatos sombrios, assombrando o reino com apostas cruéis, exigindo que ele forjasse o príncipe com uma brutalidade ainda maior. Frustrado pela demora dele em achar parceiros, o alvo perfeito surgiu em sua mente. Eram os 3 príncipes deste reino, deixando tudo isso de lado agora. Ele sabia que era suicídio lutar de frente contra um monstro formidável. De correntes duplas, então, ele questionou. Se encarava um usuário de corrente simples, apenas para aquecer o sangue fervente, Adrian encarou Cass com frieza, cobrando o relatório da sua missão. O leal cavaleiro logo respondeu, jurando ao seu príncipe herdeiro, que cumpriu cada ordem com perfeição, espalhando os desafios letais pelo reino. Mas Cass temia a loucura do príncipe, buscando combates brutais sem motivo, claro, contra todas essas cobras venenosas. A verdadeira resposta era absurdamente simples. Cada um desses vermes guardava ódio, profundo contra o jovem príncipe, arrogante e absurdamente cheio de si. Por isso, tentariam massacrá-lo sem pena, usando o duelo para derramar seu sangue. Mas o nosso guerreiro apenas sorriu diabolicamente. Ele já previra cada passo previsível. Seu único cuidado era trazer alguém, seu próprio tio, para ser o juiz. Em cada combate mortal, o jogo mortal estava apenas começando. Para garantir que ninguém perdesse a vida no duelo, um acordo que Ballarat jamais ousaria recusar. Poucos dias após esse evento, o primeiro embate de treinamento finalmente começou. O primeiro desafiante a surgir encarou embasbacado a grandiosidade do palácio, o domínio majestoso daquele príncipe inútil. Seu nome era Taylor Telliam, o mero segundo filho de um orgulhoso barão. Anos atrás, no passado cruel, aquele maldito príncipe porco gordo humilhou e zombou do seu meio-irmão impiedosamente, diante de toda a nobreza, arrastando a honra da sua família para a lama. Desde aquele dia, a família, Telliam perdeu toda a sua glória, virando o grande alvo de piadas. Por isso ele veio buscar vingança contra o príncipe. Arrogante neste duelo de espadas. Logo depois encontrou o príncipe com uma reverência dissimulada. Taylor fez questão de exaltar seu nível como aprendiz. Mesmo com aquela introdução longa demais, em um mero combate não oficial, nosso protagonista não hesitou em humilhar, chamando ele de um verme fraco. Isso apenas confirmou o ódio. O quão arrogante aquele príncipe continuava sendo. Ballarat percebeu a aura venenosa do jovem e ordenou que recuasse, pois o duelo ainda começaria. O rapaz mudou de assassino para um fã deslumbrado, num piscar de olhos ao enxergar o lendário comandante do norte diante dele. O jovem até ousou pensar consigo que merecia o título de verdadeiro príncipe muito mais, enquanto Ballarat zombava cruelmente do seu passado. Como um nobre inútil, contudo, ambos tomaram suas posições. Quando o duelo mortal começou, um olhar intenso cruzou a arena. Taylor foi o primeiro a explodir sua aura, exibindo um sorriso de pura confiança. Ao avançar furiosamente para punir o príncipe, ele desferiu um golpe devastador no ar, mas no mero relance gélido. Adrian rapidamente analisou e expôs cada falha patética daquele aprendiz de cavaleiro. Com uma calma assustadora, ele parou o golpe, deixando o aprendiz de cavaleiro chocado com o poder do coração de mana. Taylor saltou para trás buscando uma distância segura, se perguntando como um simples coração de mana poderia bloquear as correntes mágicas de sua aura. A dedução daquele arrogante estava até que correta, mas Taylor usava apenas a primeira corrente mágica. Então a diferença não era colossal, causando apenas um leve formigamento no nosso príncipe. A plateia prendeu a respiração subitamente. Um zumbido celestial e único começou a ressoar diretamente daquela lâmina sagrada. Esse som lendário deixou até mesmo seu tio completamente paralisado de choque. Esse fenômeno épico era o famoso choro da espada. Taylor se recusou tanto a aceitar essa realidade, que avançou cegamente movido por pura fúria assassina. Esse golpe carregava uma intenção mortal muito maior. Mas nosso protagonista ergueu uma defesa absolutamente impenetrável. O confronto explodiu em uma verdadeira dança mortal.
Um duelo letal entre os dois. As lâminas colidiam ferozmente enquanto ambos recuavam para recuperar o fôlego da batalha. Neste exato momento, o cansaço começou a consumir Adrian, mostrando que os círculos de mana inimigos eram muito superiores ao seu coração mágico. Apenas aquele impacto titânico de agora fez com que ele sentisse a sua energia beirar o colapso e ferver nas veias. Ao mesmo tempo, o desespero estampado no rosto do adversário era impagável. Adrian relembrou o patético complexo de inferioridade daquele segundo filho, e sorriu com o escárnio daquela mente fraca dominada pela raiva. Quanto ao nosso herói subestimado pelo mundo, ele acalmou a respiração e mergulhou em um estado de foco absoluto. Adrian sussurrou um antigo encantamento de despertar espiritual, pois mesmo que aquela espada fosse considerada uma relíquia divina ou pura magia, ela ainda era parte de sua alma. O coração de mana abraçou a sua força de vontade inabalável. Enquanto a primeira centelha de cor tingia aquele núcleo mágico, a aura adormecida do lendário matador de dragões foi finalmente despertada de seu sono. Eram as antigas memórias da lâmina se fundindo ao seu coração, um poder forjado unicamente para exterminar a raça draconiana. A técnica suprema do coração do matador ancestral entrou em ignição no momento que Adrian transcendeu para sua forma draconiana. Seu corpo agora transbordava com a aura implacável do grande rei dos dragões. Como o poder adormecido da lendária lâmina caçadora de dragões, o outrora príncipe inútil agora exalava a aura da própria morte. Uma terrível aura carmesim explodiu do seu corpo. Apenas um vislumbre fez Taylor tremer de pavor. Balahard rugiu exigindo o fim imediato do duelo, consumido por uma determinação implacável. O príncipe implacável avançou para aniquilar seu alvo. As memórias de repente vieram à tona, revelando um segredo sombrio do príncipe, o pedido para detê-lo se o instinto assassino despertasse. E o pesadelo estava se tornando realidade agora, forçando o grande comandante do norte a agir, libertando uma habilidade destrutiva contra o garoto. O impacto esmagador o arremessou contra a parede. Mas Balahard conseguiu impedir um banho de sangue. Imediatamente os cavaleiros avançaram para subjugá-lo. Eles temiam que aquele golpe brutal resultasse na morte iminente de Sua Alteza. Um crime imperdoável de alta traição. Contudo, o protagonista ergueu-se das ruínas, ordenando que todos recuassem e soltassem seu mestre. Sim, ele havia implorado pela intervenção de Balahard, mas não esperava um golpe com intenção assassina. Apagando sua consciência instantaneamente daquele jeito, a escuridão engoliu a visão do príncipe. E quando seus olhos finalmente se abriram, seu núcleo de mana pulsava descontroladamente pela retaliação. Aquele homem era um verdadeiro monstro formidável. O impacto devastador daquele ataque titânico causou um choque de recuo esmagador. Mas, o milagre de tudo isso, o corpo dele não sofreu danos permanentes. E a vitória daquele duelo brutal já era sua. Em meio ao alívio, seu mestre e tio entraram com expressões sombrias. O homem relembrou a técnica de espada aterrorizante do garoto e declarou que nunca havia ensinado um estilo tão letal. Com um sorriso calmo, o garoto confessou que sua alma se fundiu com a lâmina ancestral, atingindo o lendário estado de espada e humano como um só. Mas o que gelou a espinha de seu tio era como alguém sem nenhuma experiência de batalha real podia exalar uma intenção assassina tão demoníaca. O suposto espírito da espada exalava o puro fedor da morte. Até mesmo o veterano Balahard estremeceu em concordância, deixando o príncipe completamente atônito com a revelação. Adrian, que aguardava ansiosamente levar aquele sermão brutal, viu o comandante do norte apenas bufar, declarando ser, antes de tudo, um soldado. Alguém que trilha o caminho da vitória a qualquer custo. Mas apesar de sua filosofia implacável, a aura sanguinária de Adrian o perturbava. Afinal, lâminas não distinguem aliados de inimigos. O príncipe rebateu que estava domando suas fraquezas, enquanto o tio, mostrando interesse genuíno em sua evolução, temia que o garoto fosse engolido pelo próprio demônio em seu coração. Após 3 dias intensos de duelo, Taylor estava caído totalmente esmagado, enquanto o príncipe agradecia pelo treino pesado. Que pena que Taylor não conseguiu sua vingança, e nosso herói ainda zombou da sua cara, por ser fraco demais para seu objetivo. Adrian ordenou que trouxessem um presente especial, algo destinado à família Tellin. Ele sabia muito bem que o antigo lixo arrogante havia destruído aquelas pessoas no passado. E mesmo que aquele presente fosse ínfimo, era o primeiro passo para lavar seus pecados. Taylor ficou em choque com a mudança daquele príncipe inútil enquanto nosso prota o expulsava dali, resmungando que não deveria ter que limpar a sujeira deixada pelo príncipe original covarde. A notícia sobre os duelos daquele príncipe
Inútil se espalhou como fogo por todo o reino. A multidão clamava para que os guerreiros o enfrentassem e dessem uma lição naquele nobre mimado. Apostavam todas as fichas que o príncipe seria massacrado, mas mesmo após incontáveis batalhas, não havia um único boato de Adrian ferido. Pelo contrário, os guerreiros que voltavam da arena traziam um respeito absoluto pelo nosso garoto, descrevendo o príncipe como um mestre gentil e misericordioso. Suas atitudes mudaram de forma tão surreal que os plebeus começaram a sussurrar. Teriam eles sofrido lavagem cerebral da realeza, manipulados para calar a verdade. Mas quando o boato chegou ao nosso herói, a fúria incendiou seu olhar. O verdadeiro motivo do silêncio desses guerreiros era o trauma de serem massacrados, completamente esmagados na arena. Para Adrian, essa nobreza era lixo, um mero desperdício de oxigênio. Porém, seu próprio tio zombou. Você não é muito diferente. Farto de tudo, o príncipe encarou seu último oponente e, com um tom sombrio, ordenou que espalhasse a verdade sobre os duelos mortais. O príncipe tinha uma única esperança, que a força bruta calaria a boca dos seus inimigos e destruiria as falsas fofocas. Mas, na manhã seguinte, o veneno das cobras só aumentou. Juravam que o príncipe inútil estava mentindo, falsificando vitórias por pura pena. A má sorte não o largava, mas rejeitando ligar para a escória nobre, ele converteu sua frustração em puro treino sanguinário. Cada golpe cortava o ar com mais violência, lâminas rasgando a ventania com mana ardente. Seu núcleo espiritual pulsava com poder bruto, quando questionou Cassie sobre as próximas vítimas. O cavaleiro leal foi direto. O desafio supremo chegou. Sua batalha final é hoje. A força do príncipe esmagou tanto as expectativas, que meros aprendizes não serviam mais. Mascias alertu firmant. Este último adversário era uma fera consagrada entre os cavaleiros. Um verdadeiro mestre da lâmina. Um gênio insatisfeito com a própria linhagem, que ascendeu à verdadeira elite guerreira, unindo-se à Ordem Suprema para afiar sua arte letal. O sangue de Adrian ferveu de excitação, e com um sorriso ele aguardou a lendária Arwen Kerdian. A guerreira implacável pisou na arena, enquanto os cavaleiros veteranos a reverenciavam como a guerreira suprema da Ordem. A leoa de ferro à flor desabrochando no abismo, uma rosa de espinhos mortais. E também a mulher fatal, que esmaga os corações dos homens. Sua beleza letal transborda em cada passo. Chamar a atenção dela já é um feito lendário. Arwen aguarda o duelo com fúria ardente. E quanto à multidão sedenta, todos têm certeza absoluta que Arwen vai massacrar o príncipe como um cão submisso no abatedouro. Uma humilhação cavalheiresca absoluta. A Ordem dos Leões de Ferro é a elite suprema da cavalaria. E Arwen é a escudeira mais formidável. Um talento monstruoso e incomparável, já consagrada entre os mais fortes. A grande questão agora é, por quê? Adrian aceitaria um duelo contra essa fera. O passado dos dois esconde um rancor profundo. Nosso herói percebeu que aquele príncipe lixo causou uma catástrofe por pura arrogância. Ele interrogou uma serva sobre o passado, para descobrir o quão patético foi. Tremendo, ela revelou que o nobre asqueroso assediou Arwen covardemente, o que significa uma sentença de dor iminente. Uma vingança brutal o aguarda na arena. Naquela época, Adrian, enojado com as atrocidades do antigo dono, pôde ver nas memórias o quão imprudente. O gordo asqueroso tentou tocá-la à força, e Arwen zombou dele com nojo absoluto, por tratar uma cavaleira como mero objeto. Com seu orgulho frágil despedaçado, o príncipe surtou chamando Arwen de aberração. Essa é a verdade patética do passado, digno de um vilão repugnante e mimado, manchando a honra de uma guerreira. Agora vendo Arwen com seus próprios olhos, a palavra feia sequer ousa passar por sua mente renovada. Ela curva sua lâmina em reverência fria. Crente de que ele continua um lixo, o príncipe agora luta contra seu destino. Ele jurou a ela que havia mudado de forma surpreendente, mas bastava olhar para aquele rosto transbordando fúria sanguinária. Estava nítido que ele seria brutalmente massacrado nesse combate infernal. O árbitro e seu tio, o formidável Conde Balat, apareceu. Ele autorizou que Arwen fizesse sua nobre apresentação de honra, e a guerreira prestou sua reverência marcial. Balat alertou Arwen para ter máximo cuidado, pois o até então inútil príncipe agora revelava um caminho da espada assustadoramente feroz e letal. Sem brincadeiras, a tensão mortal subiu. O épico duelo estava para explodir com ambos os lutadores em posição. O confronto de sangue começou oficialmente.
A postura inabalável de Awen exalava uma frieza cortante. Enquanto isso, nosso obstinado herói sorria com o sangue fervendo, empolgado por testar seus instintos contra os golpes de uma verdadeira cavaleira. A mulher, explodindo em pura aura assassina, partiu para o ataque, com movimentos graciosos e incrivelmente mortais. O jovem herdeiro bloqueou o primeiro golpe com precisão cirúrgica. Contudo, a diferença abissal de mana era brutal, causando um estrondoso impacto de choque direto, fazendo-o cuspir sangue dramaticamente, mas mantendo seu foco absoluto no inimigo. Awen lançou uma tempestade de golpes para punir o rapaz de forma implacável. Ambos brandiam suas espadas num frenesi absoluto, trocando técnicas arrasadoras enquanto as lâminas colidiam em pura destruição. O protagonista foi arremessado brutalmente sem qualquer piedade, permitindo que Awen dominasse completamente o impiedoso ritmo do combate. Ela disparou um corte final e absolutamente mortal, forçando o príncipe a despertar o temível instinto assassino, do dragão exalando pura aura assassina. Essa aura violenta deixou a cavaleira paralisada em completo choque, e a espada inimiga foi defletida e rebatida com sucesso pelo antes inútil herdeiro. Ela recuou instintivamente para sua posição defensiva inicial, ofegante, analisando friamente a nova e terrível esgrima do herdeiro real. Quanto ao nosso obstinado e antes gordinho protagonista, ele lutava desesperadamente apenas para sobreviver à carnificina, pois mesmo usando só um círculo de mana, Awen existia em um patamar de força monstruosamente superior aos demais. Naquele exato instante, Adrian ativou a habilidade cósmica, Julgamento, para rastrear os atributos da cavaleira de elite, expondo completamente suas técnicas supremas e suas piores e ocultas fraquezas, revelando até mesmo a verdadeira personalidade oculta dela. O simples fato do herdeiro conseguir enxergar o poder da oponente, mesmo ativando um conjunto restrito de habilidades divinas do sistema, já comprovava que ele tinha o poder lendário para esmagá-la sem dó. Um antigo fracassado libera uma Feroz Aura Carmesim Escarlate, forçando a cavaleira a despertar seu poder. Os dois guerreiros colidem violentamente, encurtando a distância numa velocidade sônica, iniciando o verdadeiro banquete de aço. Poucos minutos depois, os lutadores ofegam no clímax absoluto do combate, uma batalha de titãs totalmente equilibrada. Então Ballahat interrompe o duelo sangrento hoje, adiando tudo para amanhã. O príncipe sorri com muita arrogância, jurando que já ia finalizar o massacre, e Awen o ridiculariza com a mesma ousadia. Ambos transbordam orgulho querendo lutar, mas Ballahat recusa assistir aquilo o dia inteiro, exigindo cura imediata para os dois. O curandeiro corre para fechar as feridas, mas Adrian fuzila Awen com um olhar que devolve um olhar cheio de puro veneno. Os rivais viram o rosto bruscamente, jurando internamente nunca perder para o inimigo. O segundo dia termina num impasse sufocante. E no letal terceiro dia, nenhum guerreiro recua 1 milímetro sequer. Awen é extremamente habilidosa. Resistir tanto prova a evolução monstruosa do príncipe. Antes do terceiro round começar, Adrian revela algo engasgado há muito tempo. Ela pensa que o arrogante implorará perdão e já prepara uma recusa. Afinal, seu orgulho de cavaleira foi esmagado, e ela deseja recuperar sua honra manchada. Embora essa postura seja muito louvável, o príncipe jamais considerou pedir qualquer desculpa. Em vez disso, propõe uma aposta insana, já que recuar não é opção. O prêmio é incrivelmente sádico. O perdedor será escravo do desejo vencedor. Não importa quão humilhante seja o pedido. Os cavaleiros gritam em choque contra isso, temendo que um nobre herdeiro faça um juramento tão perigoso de vida. Adrian cala a todos e desafia Awen. A Valquíria reafirma sua honra inabalável, sendo uma lâmina de elite da realeza. Era óbvio que o seu imenso orgulho jamais se curvaria a um acordo tão ridículo. Porém, com a chance perfeita de mostrar seu poder, ela abraçou essa aposta com um sorriso mortal. Adrian sorriu com a decisão e iniciou o terceiro round. Os dois guerreiros colidiram em um frenesi implacável, tentando esmagar a alma e a vontade do inimigo. Foi então que Adrian disparou um golpe totalmente letal. Uma velocidade tão insana que a grande cavaleira, a prodígio das espadas, congelou. Era surreal que ele tivesse evoluído tanto num único dia, como se estivesse ocultando nas sombras o seu verdadeiro e esmagador poder. As lâminas cantavam em choques intermináveis, numa dança mortal por toda a arena. Mas agora a maré da batalha havia virado. O príncipe dominava o combate e a forçava a recuar, deixando um rastro de sangue no rosto dela, sem hesitar por um único segundo. Adrian encurtou a distância para um golpe final avassalador. Uma investida que decidiria o combate. O balanço da sua lâmina superou qualquer defesa possível.
Os aços colidiram com um estrondo ensurdecedor, e uma espada voou aos céus estilhaçada em pedaços. A orgulhosa cavaleira caiu de joelhos no chão. Enquanto a multidão observava em choque o verdadeiro vencedor, Arwen não conseguia digerir essa derrota esmagadora. Mas o príncipe já declarava o seu triunfo absoluto sobre a renomada guerreira Arwen Corgan e sobre a sua recompensa merecida. Era algo simples. Adrian Leonberg queria ela só pra ele. Mas não pensei em nada de duplo sentido aqui. Relaxem, a cavaleira conquistou o posto de guarda real, pessoal. Do nosso formidável príncipe herdeiro. Um dever que, na verdade, seria bem tranquilo. Apesar da antiga aura arrogante que o rapaz emanava, ele já não tinha aqueles surtos de raiva do passado. E observando a figura dele brilhando agora, Cass se lembrou do treinamento brutal e infernal que o príncipe vinha suportando em segredo, enfrentando até mesmo uma tempestade implacável. Sua dedicação insana havia reduzido os bonecos de treino a pó. Foi lá que ela enxergou uma sede de batalha assustadora, queimando intensamente nos olhos daquele ex-inútil. Foi naquele exato instante que o guarda real compreendeu a verdade. O destino de Adrian era forjar uma lenda inigualável. De volta ao calor do momento atual, os guardas restantes suavam frio de puro terror. Até mesmo Cast tremia. Tratar alguém como posse era brutal. Um insulto imperdoável à honra de qualquer cavaleiro. Com os olhos arregalados, Awen ousou questionar. Seria essa a verdadeira e sombria ambição do príncipe? Mas o nosso protagonista apenas deu um sorriso afiado. Ele declarou que ela não passava de uma mera novata. Alguém fraca demais para derrotar até mesmo um príncipe inútil. Por isso, a única coisa que ele exigia naquele momento era o despertar absoluto da guerreira chamada Awen Kerjan, e como um toque de mágica, essa revelação dissipou a tensão sufocante no ar, deixando a garota completamente sem palavras. Com uma aura imponente, Adrian continuou. Ele não queria apenas uma espada, queria lealdade absoluta. Um escudo inquebrável que não lutaria apenas por causa de uma obrigação inútil da coroa, mas sim alguém que derramaria sangue por ele. Atravessando o próprio inferno, graças ao seu sistema ocular, Adrian enxergava o talento divino com a lâmina, que adormecia nas profundezas da alma de Awen. Fazer dela sua principal lâmina juramentada era a jogada de mestre mais brilhante de todas. Mas quais sombras escondem o passado dessa guerreira? Desde pequena, a jovem e destemida Awen queimava com o sonho de erguer a espada. Seu talento era monstruoso entre os novatos da mesma idade. Porém, mesmo com uma aura tão promissora, o mundo cruel se recusava a reconhecer o seu brilho. Engolindo orgulho, ela treinou até os ossos estalarem, suando sangue em dobro para esmagar qualquer obstáculo. Sendo a vencedora absoluta de cada maldito duelo, ela humilhou todos os aprendizes que cruzaram seu caminho, cravando recordes que pareciam puramente impossíveis. Mas o sistema era podre, mesmo com tanto sacrifício. Negaram a ela o título sagrado de verdadeira cavaleira. Mas o destino finalmente sorriu para ela. Seu verdadeiro valor estava sendo lapidado. Sua força bruta e potencial infinito foram descobertos. E um futuro glorioso foi selado pelo primeiro príncipe. O coração dela disparou, achando que era uma ilusão. Com os olhos marejados, ela suplicou por uma promessa solene. A condição principal era tratá-la como um verdadeiro cavaleiro primeiro, e apenas em segundo lugar como uma mulher. Se Adrian provasse ser capaz disso, sua espada obedeceria cegamente a cada comando dele. Era um pedido banhado em pura honra. Os dois cruzaram um olhar intenso e profundo. E assim que Adrian aceitou a oferta, na mesma hora, a cavaleira prodígio ajoelhou-se perante o jovem príncipe, jurando entregar a sua lâmina e lealdade. Pela vida toda, a Adrian Leonby. Os espectadores ao redor ficaram absolutamente paralisados com a cena. E para responder à altura daquela grandiosa lealdade, o grão-príncipe a consagrou formalmente como um nobre cavaleiro. Ele recitou o juramento sagrado, trazendo à mente aquela cena épica de Guerra dos Tronos, como quando Jaime armou Brienne de Tarth como cavaleira. Já na cena seguinte, nós vemos Arwen treinando sua esgrima de maneira implacável. Seus colegas de guilda simplesmente não conseguiam acreditar naquele juramento. Dedicado a um príncipe com fama de completo inútil, muitos deles começaram a espalhar boatos cruéis e venenosos, questionando se ela tinha alguma relação íntima e sombria com o príncipe, escondida nas sombras do castelo, como ter lá como amante sob o falso disfarce de cavaleira. Toda essa enxurrada de boatos ridículos e cruéis começaram a incendiar a raiva do nosso determinado protagonista, que ainda carregava o peso da sua antiga e péssima reputação. Assim como Lorde Frontera, todos no Império o tratavam como a escória da humanidade. E ao testemunhar o aparente desamparo do nosso jovem príncipe, o guarda real Carlos o chamou, relembrando aquelas palavras intensas.
que Adrian declarou outrora. No fatídico último dia do grande duelo, Adrian havia declarado firmemente que jamais desejou ter um cavaleiro ao lado, que o protegesse apenas por mera obrigação com a realeza. Essa convicção claramente atingiu o fundo do coração do guarda-caos. Mas mesmo diante disso, nosso imbatível protagonista fez questão de afirmar que sua determinação continuava inabalável com o que foi dito. Afinal de contas, se a família real transferisse Caos de posição, o guarda seria obrigado a obedecer, em vez de manter sua lâmina leal ao príncipe, para acalmar o guerreiro. Adrian confortou Caos com firmeza. Ele revelou poder selar um juramento igual ao de Awen, com uma lealdade inabalável brilhando nos olhos do guarda. Real fez a pergunta ao príncipe. Ele seria digno de aceitar tal devoção absoluta. Mas, para a surpresa de todos, nosso herói recusou, deixando claro que não tinha o menor interesse em Cass, muito menos em brincar de treinar um lacaio. Parecia apenas uma resposta fria e casual. Mas cada palavra de Adrian carregava um peso absoluto. Ele falava com extrema seriedade. De qualquer forma, Adrian recebeu um decreto oficial direto da coroa real, libertando o garoto do seu confinamento punitivo e permitindo sua presença no próximo grande banquete. Mas eis a grande reviravolta. O castigo foi anulado quase 2 meses antes do previsto, ignorando a fúria inicial que cegava o soberano. Algo misterioso forçou o rei a mudar de ideia. O príncipe ignorava os planos sombrios daquele homem. O que ele tramava agora? E para ser sincero, ele não dava a mínima para a liberdade, pois jamais planejou sair do palácio real. Então aquela decisão inútil não mudava seu destino. Uma serva curiosa lia algo que capturou a atenção dele. Era um convite luxuoso destinado ao grande príncipe herdeiro. Ela entregou o pergaminho em suas mãos, implorando para que ele revelasse os segredos ali ocultos. O evento macabro era um mero banquete social, exclusivo para a elite jovem. Um antro podre onde o antigo príncipe inútil costumava gastar a sua vida miserável. A serva descreveu o local como um verdadeiro caos, infestado pela mais pura luxúria e perdição. Um poço de vícios, bebidas e prazeres mundanos. Nosso protagonista recusava afundar novamente naquela lama patética. Então Adrian rejeitou aquele ninho de cobras sem hesitar. Mas ao virar a página do maldito convite, a assinatura pertencia a Bernardo da temida família Lê, o homem que se dizia ser seu aliado. Aquele nome fez memórias antigas explodirem em sua mente. Lembranças passadas por seu próprio tio. Adrian lembrou que aquele clã infame apoiava fanaticamente o uso das perigosas poções de mana, e acabou sendo dizimado um século atrás nas sombras. Movido por uma curiosidade fatal sobre aquela linhagem, o príncipe decidiu encarar o evento de frente, com uma fagulha de esperança no peito, de que o clã de seu amigo ainda resistia. 4 meses após possuir o corpo de Adrian Leonberg, o jovem príncipe derreteu camadas e camadas de pura gordura. Ele encomendou ao alfaiate um traje de batalha exclusivo, perfeito para seu novo estilo implacável. Elegante e mortalmente minimalista. E o mais chocante, o nosso protagonista finalmente eliminou todo aquele peso inútil. Agora ostenta o porte de um verdadeiro guerreiro, longe daquela antiga bola de boliche ambulante. Até o próprio Adrian ficou maravilhado diante da sua própria metamorfose lendária, enquanto o alfaiate quase desmaiava de puro êxtase. Ele autorizou a confecção de um segundo traje real, mas ordenou que o mestre esperasse um pouco. Afinal, seus músculos ainda iriam evoluir muito mais. Na cena seguinte, o príncipe marcha em direção ao grande banquete de alta sociedade da nobreza. Adrian sentia atenção, guardas e cocheiros vigiavam cada passo seu. Uma aura sufocante e opressiva pairava no ar. De repente, seus olhos focaram numa cicatriz no pescoço da criada. Um lembrete cruel de um pequeno erro. Um deslize insignificante do passado, que o antigo e maldito príncipe gordo puniu sem piedade. Um nojo profundo tomou conta de Adrian, pelo lixo humano que aterrorizava a todos ao redor, apesar de cruzar com ela pelos corredores. O verdadeiro nome da garota ainda era um mistério. Ao questioná-la diretamente a verdade, surgiu seu nome era Adélia. O sobrenome Byron instalou na mente de Adrian como um raio, uma linhagem quase apagada dos registros da nobreza, numa era ancestral antes mesmo das grandes cidades. Inúmeras raças místicas reinavam absolutas sobre a humanidade. Os humanos eram caçados e massacrados por sua fraqueza. Mas a roda do destino girou, e a humanidade forjou a própria salvação com sangue e aço. No ápice da Grande Guerra Sangrenta, eles ascenderam como a força suprema do continente. As lendas vivas que lideraram essa revolta foram coroados como os 5 grandes eleitores. E entre esses 5 deuses da guerra, o grande mestre da lendária lâmina Growhorn, uma guerreira de olhar furioso, encarou toda a horda.
de malditos monstros colossais, desafiando o destino com sua fiel e implacável espada de sangue. Após o fim daquela guerra sangrenta, ela avançou furiosamente para arrancar fora a cabeça de Eda, o grande rei dos gigantes, com um único golpe devastador, esmagando de vez aquela era sombria e cruel de pura tirania, e assim coroando a temida marquesa da espada de sangue. Ednes Byron, a guerreira, era a única que xingava e amaldiçoava todos os monstros, enquanto os rasgava em pedaços. Cada frase jorrava pura fúria, disparando esses xingamentos em um longo combo mortal, com rimas muito mais rápidas que Eminem. Até a espada tremia de puro pavor naquela exata época, diante da boca suja e afiada daquela verdadeira lenda viva. Ele vivia constantemente assombrado por essas antigas e aterrorizantes memórias de guerra, mas logo entrou em choque absoluto ao encarar a herdeira direta dela sentada bem ali na sua frente. Isso fez seu cérebro fritar completamente, perguntando qual foi a desastrosa ruína da família Byron, para afundarem em tamanha e vergonhosa desgraça e extrema miséria. De repente, o aviso de chegada quebra esse seu longo transe. Nosso protagonista desce lentamente da sua carruagem com pura confiança, totalmente pronto para confrontar Adélia de igual para igual, deixando tanto os guardas reais quanto a pobre criada em choque total. Lá fora, um jovem elegante de cabelos prateados recebe com grandes honras seu velho e querido companheiro. Este é Bernardo da imponente família Lee, que logo demonstra sua devoção e lealdade absolutas pela evolução colossal do nosso recém-transformado e temido príncipe. Adrian apenas sorri, exalando discretamente uma aura sombria e mortal que acaba intrigando Bernardo. Nosso destemido herói crava suas palavras, garantindo para ele que a noite de hoje promete entregar um verdadeiro e inesquecível espetáculo banhado em muito cal sangrento. Na próxima cena frenética, eles invadem o clube do submundo, onde os malditos capangas imundos bebem e riem uma algazarra incrivelmente caótica e cheia de loucura. O lugar transborda pura escória criminal, mas Bernardo rapidamente engole seco com a nova postura do príncipe. O antigo lixo agora exala soberania. Completamente bêbado, ele começou logo a flertar, mas desta vez ele apenas permaneceu em silêncio, sua própria aura ao redor. Adrian estava muito diferente de antes. Na verdade, quando um rapaz bêbado veio citar o boato sobre sua vitória épica perante a Arwen, ele nem disse uma só palavra. Todo o salão começou a sussurrar sobre a grande vitória, totalmente épica do garoto. E aqueles homens imundos e nojentos estavam muito curiosos para tentar descobrir. A Arwen parecia ser sedutora sob aquela pesada armadura, respondendo com uma calma mortal. Ele perguntou para o homem se algum dos seus irmãos estava o acompanhando por ali. O lixo revelou que tinha sim um irmão mais novo, o que deixou o nosso príncipe sentindo um alívio. Por quê? Porque ele queria aniquilar esse desgraçado, e disparou um soco brutal tão forte que o fez voar pelos ares como um boneco de pano. O clima ficou denso e tenso, fazendo todos que estavam ali ficarem sóbrios pelo medo e em total choque. Até mesmo Bernardo sentiu. Adrian sorriu diabolicamente porque esse verme tinha um irmão, pois ele agora poderia se divertir muito, esmagando completamente as bolas dele sem causar a terrível extinção da sua linhagem maldita. O homem gritou em desespero igual uma garotinha muito assustada, enquanto o nosso grandioso príncipe, frio e majestoso, declarava para todos com uma voz sombria: o seu irmão mais novo é o novo herdeiro da família. A surra brutal continuou firme enquanto aquele banho de sangue do Adrian deixava a multidão apavorada. O verme foi massacrado até virar pó. Ele nem sequer conseguia entender o motivo de ser transformado num saco de pancadas, aproveitando essa bela chance para educar todos ali. O príncipe deixou muito claro que jamais iria perdoar e tolerar ser tratado como se fosse um verme patético, mesmo que antes todos o julgassem como um inútil. Aquelas suas palavras afiadas e muito poéticas como as de Shakespeare chocaram o salão, em um choque absoluto, para deixar a mensagem clara. Adrian disparou mais um soco avassalador porque os seus punhos sempre falam de uma forma muito mais brutal que palavras. Depois de massacrar o primeiro cara com quase 1 bilhão de socos de lenda, o príncipe chamou por Bernardo, que desabou de joelhos tremendo na mesma hora, temendo ter o mesmo fim brutal do outro. Adrian sussurrou com uma aura aterrorizante, relembrando sua promessa sombria, de que o dia seria incrivelmente divertido. Bernardo não reconhecia esse monstro em pele humana, e ao receber a ordem de convocação, disparou como um raio desesperado, para cumprir a vontade do príncipe, enquanto os outros nobres do banquete engoliam seco em um silêncio absoluto. Adrian ordenou que as damas recuassem, o que atraiu um rato covarde, que tentou escapar pelas sombras,
mas o olhar predador de Adrian o cravou. Ele até deixaria o verme fugir com elas, desde que pudesse esmagar sua masculinidade. Exatamente como fez com o lixo anterior. Só a ideia paralisou todos de puro terror. Afinal de contas, não há dor pior que ter os tesouros destroçados. Adrian declarou seus crimes de pura insolência, por não ajoelharem e ousarem insultar seu cavaleiro, para aplicar a verdadeira justiça, e esmagar a arrogância desses nobres. Como castigo por insultarem o sangue real, ele convocou os guardas reais sob comando de Cais, que os acusou do crime máximo de traição, com apenas um estalar de dedos. Os guardas imperiais sorriram sombriamente e arrastaram todos aqueles lixos para as masmorras. Adrian ordenou com um sorriso diabólico, garantindo que ninguém escapasse da sua fúria. Após esse massacre de orgulho, o príncipe foi convocado perante o rei, por causar mais um caos monumental. 14 herdeiros nobres foram presos sem piedade. A fúria do rei era palpável, pelo abuso extremo de autoridade de seu filho, desafiando diretamente as grandes famílias nobres. Mas com 14 clãs poderosos envolvidos, o trono enfrentaria uma tempestade de revolta. Adrian conhecia as fraquezas do pai e atacou onde doía, antes de dar sua cartada final declarando que, afinal, todos esses malditos não passam de escória. Um lixo descartável sem a menor chance de salvação. Com astúcia, ele aconselhou o pai a enviar cartas para alvos meticulosamente selecionados nas sombras, focando nos irmãos daqueles vermes que foram capturados. Ouvindo as palavras afiadas do jovem mestre, o rei soberano ordenou sua retirada imediata do salão, e o príncipe obedeceu mantendo um sorriso imperturbável. Agora de volta ao tenso encontro com sua serva. Apesar de todas as suas tentativas gentis de consolo, a pobre Adélia ainda chorava em um desespero profundo, questionando aos céus qual foi o seu terrível pecado. Ela tremia de medo como um filhote indefeso, brutalmente corrompida pelas atrocidades cruéis do antigo príncipe. Sua linhagem sequer constava nos gloriosos registros nobres, oficialmente até os arrogantes herdeiros da casa de Leon Burke ignoravam o peso monumental da família. Byron como se a própria história da espada fosse apagada. Os sacrifícios lendários e inigualáveis de Agnes Byron haviam sido engolidos pelo abismo do esquecimento. O legado grandioso da casa Byron havia virado pó. Porém, Adrian via claramente a aura letal adormecida em Adelia. Essa mulher era uma fera oculta de rank com habilidades insanas correndo em suas veias manchadas. Primeiro, o dom carnificina despertado ao menor cheiro de sangue. Fúria de batalha era o seu outro instinto mortal. Uma guerreira com a alma forjada para a destruição. Mas essa empregada também possuía característica de coração, frágil combinada com o instinto de uma cuidadora, tornando-a uma serva incrivelmente dócil e submissa. Sua esgrima e poder bruto de combate eram inigualáveis. Mas nenhuma habilidade seria capaz de controlar essa fera, quando a loucura assassina tomasse conta de sua mente. Até mesmo o nosso implacável protagonista estava hesitando se deveria ou não libertar essa força devastadora e deixar sua carnificina banhar este mundo de sangue. Mas seria um desperdício colossal não testar esse poder. Afinal, tratava-se de um prodígio divino de rank esse. Vamos falar sobre o estigma da submissão absoluta. Basicamente, a essência de uma serva humilde que encontra lealdade extrema e pura euforia ao servir seu mestre, usando essa devoção cega como a sua maior alavanca. Adrian exigiu um juramento inquebrável de fidelidade absoluta, um pedido que a deixou completamente atônita e confusa, pois, afinal de contas, ela já era sua serva devota. Mas Adrian deixou bem claro que ele desejava muito mais. Ele exigia que ela fosse sua cavaleira pessoal e queria que ela assumisse esse posto de batalha agora mesmo. A pobre garota frágil e tímida desabou em prantos, recusando completamente assumir um fardo tão imenso e muito assustador, pois acreditava ser inútil e muito inferior. Porém, o nosso protagonista conhecia o grande segredo da sua verdadeira linhagem, e garantiu que assumiria a total responsabilidade por todo o destino dela. Em troca, ela deveria jurar lealdade eterna a ele, e servi-lo sempre sem hesitar jamais. A grande estratégia era clara. Se Adelia não conseguisse conter sua própria loucura destrutiva sozinha no seu coração, ele mesmo dominaria todo esse poder obscuro por ela. No começo, a garota duvidou se ele cumpriria mesmo a sua grande promessa até o fim e protegeria a sua família do perigo. A forte afirmação do nosso príncipe encheu o coração dela de puro alívio. O nosso herói foi ainda mais além e prometeu com convicção trazê-los em segurança para a capital, para que eles pudessem estar sempre por perto dela. Isso despertou uma felicidade extrema e esmagadora nela, o bastante para ela jurar a sua lealdade absoluta. Então, seguindo os passos de Elwen, ela recitou alto juramento sagrado, prometendo com devoção servir ao grande príncipe pelo resto de sua vida.
Adrian sorriu satisfeito com esse acordo e nomeou-a oficialmente como sua lacaia mais leal, que obedeceria cegamente aos seus comandos cruciais de forma incondicional. Ele até mesmo fez um carinho suave na mão dela, arrancando um sorriso genuíno de alegria em seu rosto. Mas no fundo da alma o príncipe também temia, questionando silenciosamente se havia tomado a grande decisão, certa naquele momento tão crucial. Adrian pensou nos boatos venenosos que estavam infestando os corredores do Vasa Palácio desde o momento em que ele assumiu este corpo. Todos ao redor sussurravam sobre cada um dos seus passos, sobre como ele andava incrivelmente sombrio e muito instável nos últimos tempos. Falavam sobre como o antigo e insuportável príncipe mimado do passado convocava os herdeiros e filhos da altíssima nobreza do império para espancá-los e jogá-los nas masmorras frias por pura e sádica diversão. E agora surgiu o mais novo e chocante escândalo: o prato cheio que os fofoqueiros mais adoram. Ele transformou uma reles e fraca serva na sua cavaleira pessoal e exclusiva, alguém que sequer havia empunhado uma lâmina antes. Mas Adrian sabia muito bem que não importava sua atitude. O mundo continuaria a odiá-lo, por culpa da sombria fama que o antigo dono deste corpo deixou. Até mesmo a mera criada que ele escolheu como cavaleira foi transformada em mais um boato cruel e sombrio. Todos juravam que ele estava construindo o seu próprio harém sob o seu domínio acima de qualquer coisa. Ele odiava o modo como todos se achavam no pleno direito de julgar sua vida, e também as suas próprias escolhas. Ele jamais imaginou que a simples decisão de transformar uma humilde criada em uma cavaleira iria invocar uma tempestade tão avassaladora assim. Parecia que o mundo inteiro estava ansioso para ver a sua derrota. Ele já conseguia imaginar o seu pai, o grande rei, ardendo em fúria e dizendo que, por mais uma vez, ele teria que limpar toda a bagunça do filho. Ele já podia até mesmo escutar o seu tio amaldiçoando o seu nome como fazia de costume. E ele já visualizava o seu irmão mais novo zombando de sua cara, com ares de gênio e muita superioridade. Adrian mergulhou fundo nesses pensamentos que eram sombrios, esmagado por uma profunda decepção e por grande pavor. Até que uma outra criada invadiu o quarto avisando que a rainha finalmente havia chegado. Adrian ficou apavorado. Imediatamente o seu coração parou de bater enquanto ele implorava aos velhos deuses por um pouco de piedade, pedindo apenas um mero segundo de paz. Adrian estava esgotado, totalmente sem forças, devido às brigas e aos julgamentos constantes da corte. E então sua mãe jogou mais lenha na fogueira. Ela esbravejou, dizendo que realmente acreditava de coração na sua completa mudança de atitude. Mas agora parecia evidente que ele estava regredindo e voltando aos seus vícios podres do passado. Ela então declarou que já era a hora dele ingressar na alta sociedade, com muita honra, e finalmente se casar. Disse que ao escolher a sua futura esposa, ele finalmente acharia o seu rumo, e pararia devagar sem rumo feito um completo louco. Adrian sequer conseguia compreender o que ela estava dizendo, mas a majestosa rainha não se importava. Ela então ergueu a sua voz como qualquer outra mãe em fúria, e ordenou que ele a obedecesse sem questionar. Afinal, mães nunca estão erradas. Como ela havia decretado que era a hora dele se casar, então ele teria de se casar. Após a ordem, ela virou as costas, deixando Adrian completamente paralisado em seu lugar. Qual seria o próximo passo nessa jornada? Adrian então convocou a empregada Adélia, que tremia visivelmente de puro pavor ao se sentar diante do príncipe. Ele revelou seus planos para ela, e ela perguntou timidamente se realmente ganharia mana. Adrian sorriu com extrema calma, confirmando que ela receberia uma energia única e lendária, um coração de mana. Ele então canalizou sua própria aura, forjando um núcleo de poder no corpo dela, refletindo sobre como este mundo havia esquecido a lenda da majestosa Rainha das Espadas. Ele jamais apagaria aquela memória. Ele lembrava cada passo daquela jornada gloriosa, de como a lâmina ganhava vida em suas mãos, dançando no ar com uma elegância letal. Queria despertar esse mesmo destino adormecido em Adélia, pois sabia que esse caminho épico pertencia a ela. Ele ainda sentia o pulsar avassalador daquele núcleo mágico da rainha batendo com puro orgulho e fúria. O coração de mana finalmente tomou forma no peito da garota, e o sistema confirmou com uma mensagem brilhante que a transferência mística foi um sucesso. Adélia encarou a luz dourada irradiando de seu ser, ficando em completo estado de choque. Ela murmurou sem conseguir acreditar nos próprios olhos, questionando se aquele era o verdadeiro poder mágico. Assim que o ritual terminou, Adrian explicou calmamente que aquele milagre era uma arte de cultivação, secreta para forjar o núcleo de mana. Ele ordenou que ela dominasse aquilo a todo custo. De repente, um pânico tomou conta de Adélia, mas seu medo logo se transformou em desespero quando Adrian desabou violentamente no chão,
com os joelhos gravemente feridos. O preço de forjar aquele coração divino drenou até a última gota de sua força vital. Ela correu em prantos até ele, mas o jovem dispensou a ajuda na mesma hora, disfarçando a dor e dizendo ser apenas exaustão. Adelia hesitou por um segundo e sussurrou por que um lorde escolheria uma mera serva, uma reles plebeia como ela. Adrian perdeu a paciência para aquelas perguntas e ordenou que ela se retirasse. Mas como ela nem vacilou, ele se virou e indagou. Por que o encarava como um cãozinho perdido? Adelia curvou a cabeça imediatamente, transbordando um misto de pavor e reverência, jurando servi-lo com pura e absoluta lealdade, até o seu último suspiro. Essa submissão agradou muito a Adrian. Ele exigiu que ela nunca esquecesse que ele era seu único mestre. E Adelia tomou essas palavras como uma honraria. No entanto, quando Adrian deu as costas, Adelia pensou consigo mesma que talvez não fosse cumprir aquela promessa, da forma ingênua que ele imaginava. Dias depois, Kane trouxe relatórios sobre Bernardo Eli. Ele explicou que as notícias corriam rapidamente. Bernardo foi arrastado pelos guardas reais como testemunha, em um incidente muito recente, e sob ordens diretas do alto escalão. Medidas extremas de segurança foram ativadas para isolá-lo totalmente antes do tal julgamento. Adrian franziu a testa totalmente confusas, surpreso que tribunais existissem neste mundo de espadas, e perguntou casualmente se seria obrigado a comparecer. Nessa suposta audiência judicial, seu cavaleiro garantiu friamente que a nobre realeza jamais se rebaixaria a ser uma mera testemunha. Um alívio imediato lavou a alma de Adrian, como uma âncora sendo finalmente solta. Mas uma sombra de suspeita ainda restou. Por que tanto alarde repentino sobre um mero julgamento? No meio dessa conversa tensa, o olhar cortante de Adrian caiu sobre Adelia. Ele perguntou como ela estava. A pobre garota congelou atônita, completamente chocada com aquela atenção inusitada do Lorde. Então Adrian questionou sobre o fluxo de mana. Avaliando se a energia caótica havia estabilizado, Adelia ofegou e confirmou que o poder adormeceu. Ouvindo isso, o próprio Adrian levantou-se com uma presença esmagadora e decretou implacável que a partir de hoje, ela forjará seu caminho ao lado dele hoje. Ele ordenou que se vestisse e fosse para a arena, e que jogasse fora os trapos velhos de limpeza, pois agora ela seria uma cavaleira. Na arena, Adrian alongava os músculos com uma calma inabalável. Mas antes que pudesse iniciar seu treinamento diário implacável, uma presença arrogante o interrompeu seu próprio tio. Belhart lançou uma pergunta cheia de veneno. A resposta de Adrian cortou o ar como uma lâmina, sem a menor paciência para as provocações daquele velho arrogante. Seu olhar penetrante já estava focado em outro alvo, em uma garota lutando para correr por toda a arena. Adrian questionou se ele não havia escutado os boatos, e fez uma declaração absoluta. Forjaria aquela garota como uma verdadeira cavaleira. Como esperado, essas palavras acenderam a fúria de Belhart. O homem esbravejou com acusações cruéis, dizendo que Adrian forçava uma frágil garota a lutar, desperdiçando o tempo sagrado da espada. Com devaneios estúpidos e delírios de tolo, Adrian contra-atacou no mesmo instante, exigindo que aquele velho parasse de se intrometer em tudo. A tensão entre os dois atingiu níveis perigosos. Insultos afiados cruzavam o ar como espadas se chocando. Até o momento em que Adelia finalmente completou sua 10ª volta de pura exaustão física e desabou no chão totalmente sem forças. Belhart nem sequer dignou-se a olhar para a pobre garota, ofegante com um corpo tremendo. Ela implorou perdão por seu desempenho tão patético e fraco, mas Adrian ordenou que ela apagasse aquilo da mente imediatamente. Ele avançou e colocou uma espada de madeira em suas mãos, explicando que o treinamento de hoje ensinaria apenas as posturas mais rudimentares da espada. Ele demonstrou os movimentos com uma fluidez assustadora, com precisão impecável, exigindo que Adelia tentasse imitar sua postura, mas o que aconteceu a seguir congelou o sangue de todos. Como uma bailarina clássica em um transe absoluto, o corpo de Adelia começou a fluir. Seus passos dançavam como água com postura formidável. A espada de madeira obedecia a cada fibra de seu ser, com uma graça brutal que desafiava a lógica mortal. Tanto Belhart quanto Adrian viraram estátuas naquele segundo, encarando a cena com os olhos arregalados de choque. Enquanto ela reproduzia perfeitamente as técnicas impecáveis do rapaz, bastou apenas um olhar. Ao terminar, ela o encarou, perguntando timidamente se havia acertado. Um calafrio aterrorizante percorreu a espinha de Adrian. Pela primeira vez, o medo absoluto o devorou. Com esse avanço absurdo, Iu Pieru, ela o superaria em um piscar de olhos. Ele pensou amargamente: a submissão só funciona quando os fracos temem o poder absoluto. Se o talento dela ofuscasse o seu, ela se tornaria uma ameaça mortal.
mas sua mente despertou ao notar Belhart devorando Adélia com um olhar cobiçoso. Adrian avançou dando um encontrão no velho. Um aviso silencioso para recuar. Esconda esses pensamentos imundos sobre ela. Belhart apenas deu um sorriso zombeteiro, cuspindo que Adrian não passava de um novato, alguém que empunhava a espada há meses. E um lixo como ele jamais domaria um talento tão monstruoso. Essa foi a gota d'água para Adrian. Ele odiava ser menosprezado por vermes arrogantes. Seu núcleo de mana rugiu, um coração pulsando com a força do rei gigante. O dragão luminoso e entidades banhadas em sangue ancestral. A alma respondeu à fúria erguendo-se ao seu comando. Chamas de um carmesim infernal envolveram seu corpo explodindo uma aura esmagadora. Ele fuzilou Belhart com uma autoridade glacial. Como uma voz grave e letal, decretou que Adélia era sua propriedade, proibindo o velho de sequer olhar para ela, pois sua fúria despertava quando parasitas cobiçavam que lhe pertencia por direito. Mas naquele instante, uma anomalia ocorreu. A própria realidade começou a desmoronar. Sua consciência mergulhou em um abismo bizarro, um vazio sufocado por frio e trevas, onde vida e morte já não existiam. O perigo letal estalou em sua mente. Seu corpo seria assimilado pela lâmina amaldiçoada, e a espada demônio chifre negro devoraria sua alma. Adrian não cederia a esse destino sombrio. Ele lutou furiosamente contra a atração do abismo, encarando seu próprio demônio interior, e trancou a energia demoníaca em sua jaula. Lentamente ele voltou a ser o príncipe. Adrian chegou a tempo de ouvir o fim do discurso de seu tio. O velho tagarelava sobre como um cavaleiro comum salvaria a vida de 10.000 soldados, e com uma verdadeira lenda da espada protegeria centenas de vidas no campo de batalha. Mas Adrian não deu a mínima para isso. Para ele, aquele homem não era apenas família. Era o lendário comandante das fronteiras. O homem que guiava tropas por entre, mortos na guerra. Mesmo com essa aura, Adrian achava aquele sermão um tédio total. Essa arrogância fria fez o sangue do tio ferver, e a fúria dele recaiu toda sobre o garoto. Foi então que Adélia finalmente quebrou o silêncio. Ela gritou que sua alma e sua espada pertenciam apenas a Adrian, rejeitando as ordens do velho. Adrian sentiu orgulho daquela determinação e sorriu com deboche para o tio. Com uma frieza absoluta, ele declarou que o treino inicial era apenas para fazê-la perder peso. Mas agora, ao ver sua evolução monstruosa, não havia mais nada a ser ensinado. Ele mandou o tio sumir e não se meter nos seus assuntos. O tio foi embora fervendo de ódio, com o rosto travado em uma fúria sombria e humilhante. Mas mesmo depois daquele confronto, ele continuou rondando o Palácio Imperial, vigiando o treinamento brutal de Adélia nas sombras. Como Adrian havia bloqueado qualquer interferência sua, o veterano só podia engolir a seco e assistir. Ver aquele herói arrogante sofrendo em puro silêncio virou um passatempo sádico para Adrian. Pouco tempo depois disso, Adélia ergueu sua lâmina, assumindo a postura perfeita. E os olhos de Adrian se arregalaram em choque. Ela havia despertado o lendário renascimento da espada. Ele bateu palmas maravilhado, completamente extasiado com o poder devastador dela. E pela primeira vez Adélia sorriu cheia de glória. Mas a paz era uma ilusão frágil. O tio invadiu o campo exigindo saber se Adrian ensinou sobre o coração de mana. E ao confirmar, a fúria do velho explodiu como um vulcão. O velho explodiu em acusações furiosas. Adrian ensinou truques vulgares de rua para ela. Em vez de esconder esse lixo, Adrian virou o rosto friamente ordenando a expulsão imediata daquele homem. O tio praguejou maldições venenosas. Ele insistia que existia um caminho da espada muito superior. O talento de Adélia desafiava qualquer imaginação, um dom que Adrian havia destruído por completo. Imperturbável, Adélia fez um sinal para os guardas dele expulsarem o tio dali imediatamente. O velho rejeitou que meros peões o tocassem. Ele virou as costas num piscar de olhos, marchando furioso para longe. Assim que a terrível poeira daquela tensão pesada baixou, Adélia sussurrou com dúvida. Aquelas técnicas que estou treinando exaustivamente são mesmo apenas truques baratos e sem valor algum. Adrian cortou essa ideia pela raiz imediatamente. Ele afirmou que aquele velho tolo e arrogante não fazia ideia do que estava balbuciando. Ele explicou a cruel realidade. As pessoas da nossa era esqueceram completamente o verdadeiro significado do núcleo de mana, a sua essência primordial. Caso contrário, jamais o teriam descartado como lixo inútil em um beco qualquer. Com uma convicção absoluta e serena, Adrian jurou que ela logo testemunharia o poder esmagador e real da poderosa mana mais tarde no campo de treinamento. O tio retornou atirando arrogantemente uma espada de madeira aos pés de Adrian, exigindo que o garoto provasse seu valor na marra. O velho declarou com orgulho usaria apenas um único círculo de mana em seu núcleo, se Adrian o fizesse recuar um mísero milímetro que fosse.
Ele finalmente engoliria seu orgulho e reconheceria o conhecimento letal de Adrian. Segurando a espada, o jovem perguntou friamente qual é a aposta. O tio zombou dizendo que se Adrian vencesse, ele concederia alegremente um desejo ao garoto. Absolutamente tudo o que sua mente cobiça. Até mesmo as técnicas secretas e sagradas da família. Aquilo não era o objetivo final do antigo gordinho desastrado. Mas por enquanto ele aceitou aquele duelo sem piscar os olhos. Adrian avançou como um raio. O alvo, a jugular do velho. O tio deu um sorriso diabólico, tão previsível e patético. Era óbvio que o alvo seria o pescoço. Exatamente como o veterano previu. Adrian desferiu uma tempestade de estocadas letais direto no pescoço inimigo. Cada golpe cortava o vento rápido e brutalmente afiado. Mas o tio zombou da morte, esquivando-se com maestria assustadora. Seus passos flutuavam, zombando da fúria do adversário, esquivando com maestria dos ataques, até bloquear a lâmina pesada de Adrian e empurrá-lo para trás com força, perguntando com deboche se isso era tudo. Então ele repeliu Adrian bruscamente e zombou, questionando se o garoto já havia desistido. Adrian cerrou dentes. Sua teimosia era inabalável. Achando a presença do seu tio insuportavelmente irritante, mas não podia negar um fato absoluto. Seu tio tinha uma força e inteligência assustadoras. Ele aguardava o exato instante que Adrian liberasse mana, pois somente nesse exato momento ele poderia desferir um golpe fatal esmagador, muito mais devastador. Mas Adrian jamais daria a ele esse prazer doentio, com esse pensamento ardente. Ele começou a murmurar para si mesmo, achando bizarro o fato que 400 anos atrás incontáveis guerreiros que possuíam o coração de mana e os cavaleiros que o detinham alcançaram feitos inacreditáveis, mas quando uma técnica um pouco útil surgiu, todos simplesmente esqueceram o lendário coração de mana e abraçaram cegamente aquela nova técnica. Com o tempo, passaram a acreditar que as correntes de mana eram um método supremo de controle, infinitamente superiores ao antigo coração de mana. Belhart ouviu os sussurros do garoto e exigiu saber o que ele estava balbuciando. Adrian respondeu friamente que discordava totalmente daquela crença cega e que essa própria comparação já era um erro absurdo. Ele declarou que o coração de mana nunca foi fraco, mas que seus usuários sempre foram fracos demais. Deixou bem claro que nem todo o coração de mana era uma falha frágil ou defeituosa. Então ele confrontou Belhart diretamente, perguntando se ele já conhecia o hino do herói guerreiro. Belhart rugiu mandando ele se calar, berrando que a arena era o palco para o choque de espadas, não para canções de ninar e poesias fúteis. Adrian sorriu com desdém e o chamou de tolo e ignorante por ousar tratar o coração de mana como técnica inferior. Sem hesitar, Adrian começou a entoar o poema gravado fundo em seu peito. Cantava 100 vitórias absolutas contra 20 cadetes. Todos eles sonhavam alto em se tornar guerreiros lendários. Enquanto as palavras fluíam, o hino do herói tomava forma. Um poder avassalador despertou nele. A cada verso recitado, a glória das vitórias inundava seu corpo, seus braços e, finalmente, sua lâmina. Lentamente a espada irradiou energia, respondendo ao cântico com brilho ofuscante. O sistema anunciou que o efeito do hino foi ativado e a mana explodiu ao seu redor. Mas Belhart continuou inabalável. Zombou que qualquer esforço seria inútil. Enquanto dependesse do coração de mana, jamais superaria a corrente de mana. Adrian avançou contra seu tio. Belhart esquivou facilmente com sua lâmina. O círculo repeliu o coração de mana, forçando Adrian brutalmente para trás. Contudo, para dominar aquele cântico, ele treinou mais de 100 vezes e suportou a mana. Do círculo 1000 vezes, naqueles 100 duelos sangrentos. Sobreviveu a milhares de choques mágicos. Seu golpe liberou o poder de Stenzei. A lâmina finalmente parecia perfeita. Mas, ao desferir um novo ataque, Belhart esquivou novamente. Adrian pressionou implacavelmente e, pela primeira vez, o olhar de Belhart transpareceu tensão. O tio reuniu força total para repeli-lo. Chamou Adrian de arrogante por afirmar que nem todo o coração de mana era igual. Ele cravou a espada causando uma explosão. Adrian voou na parede. Belhart então declarou que estava farto daquela batalha, decretando o fim de tudo. A vitória era totalmente sua. Porém, Adrian percebeu que no nível atual, apenas o hino do herói não seria suficiente. Apoiado em sua espada, ele revelou a lenda de 400 anos. Ele revelou o erro imperdoável dos antigos cavaleiros. Uma falha verdadeiramente fatal. Eles erradicaram todos os inimigos das gerações futuras. Acreditavam que as lendas de sua esgrima divina, nos 6 compassos do coração, e que seus épicos de glória ecoariam eternamente. Mas esta nova era apagou tudo.
os hinos ancestrais dos dragões e dos reis gigantes, reduzindo tudo a lendas infantis, contos difíceis de acreditar. Belhart ignorou cada palavra arrogantemente. Achava que Adrian estava apenas tendo delírios, cego para a verdade daquelas palavras. Farto dessa ignorância, Adrian o enxergou como um mero guerreiro, cego pelo próprio orgulho. Subitamente as trevas da espada chifre negro transbordaram no olhar tempestuoso de Adrian. Ele então declarou friamente: se Belhart desconhecia o poder absoluto, ele gravaria isso em sua alma. As garras abissais do demônio consumiram corpo e alma de Adrian. Ele entoou o cântico caçador de dragões. Seu corpo estalou sob uma aura esmagadora. Partes do feitiço falharam pelo seu limite, mas o refrão destrutivo permaneceu intacto. Adrian entoou o mantra incessantemente. A energia pura dessa invocação letal esmagou Belhart com fúria. Adrian atacou ferozmente, e Belhart percebeu com terror que encontraria a morte certa. Uma explosão titânica rasgou o ar, lançando Adrian contra o chão. Quando a poeira baixou, Belhart revelou sua verdadeira defesa oculta, quebrando o duelo justo. Mas sim, 5 anéis mágicos completos. Contudo, Adrian sorriu em êxtase. Mesmo com as 4 barreiras ativas, sua lâmina ancestral continuava implacável, cortando o escudo mágico, impulsionada pelo seu verdadeiro núcleo de mana. Ele se ergueu, deixando Belhart em absoluto choque. Belhart jurava que a mana do anel esmagaria o núcleo inimigo, mas o feitiço falhou miseravelmente. Adrian o encarou fundo e decretou, com frieza letal, que ele havia perdido. Então a canção do dragão massacrou o corpo humano e frágil de Adrian. Ele rasgou os lençóis da chama, rangendo os dentes, amaldiçoando a gesta. Sanguaram com toda a sua fúria. Adrian soube que essa agonia era o preço, por forçar o poder absurdo da gesta. Sanguaram o poema do dragão decapitado. Seu corpo agora estava em ruínas, mas o risco valeu cada gota de sangue. Foi sua primeira lenda marcial tecida à mão. Um triunfo que encheu seu peito de orgulho. Ele entoou aquele poema no fundo da alma. O sistema piscou, revelando que seu nível de combate corpo a corpo subiu, o suficiente para esmagar os 3 príncipes. De repente, Adele invadiu o quarto, radiante de alegria, ao vê-lo despertar. Ela revelou que após seu desmaio brutal, a Imperatriz explodiu de fúria contra Belhart. Uma ira imperial que ela nunca havia testemunhado. No fundo, Adrian sorriu com pura satisfação. Aquele velho maldito merecia cada grito da realeza. Adelia também trouxe um aviso tenso. Belhart exigiu ser convocado imediatamente, assim que ele despertasse. Adrian odiou a ideia e recostou-se pesadamente, avisando que mal havia voltado do inferno e precisava desesperadamente descansar. Ele sabia, sem uma recuperação perfeita, o dano espiritual por forçar a gesta. Danwalrum cobraria um preço macabro. As memórias de suas vidas passadas virariam uma tempestade caótica em sua mente, até a linha da realidade desmoronar por completo. Ele se tornaria um lunático inútil, prisioneiro eterno nas memórias daquela espada. Só de imaginar esse abismo um calafrio o atingiu. Era o destino mais cruel que a morte. Em seguida, ele revelou a Adélia o legado de sua ancestral Ednis Byron, uma espadachim verdadeiramente lendária. E como herdar a força da gesta Sanguineorum que corria nela, Adélia imaginou a grandiosidade inalcançável de sua lendária ancestral. Adrian explicou que para dominar esse conto épico, ela precisaria transcender seus próprios limites e ficar mais forte. Então lhe perguntou qual era seu verdadeiro desejo. A pergunta a pegou totalmente de surpresa. Com os olhos arregalados, ela gaguejou, hesitando nervosamente, até que finalmente expôs sua alma, declarando que seria a espada absoluta de Adrian. Adrian ficou completamente paralisado, chocado com o peso daquelas palavras sinceras. Algumas gestas sanguineorum lendárias despertavam com som de trombetas de guerra. Outras nasciam a partir do primeiro passo firme, atravessando um vasto campo, e outras surgiam de um juramento inquebrável, exatamente como o juramento que Adélia estava fazendo agora mesmo perante o seu mestre, jurando sacrificar sua própria vida por ele, entregando seu ser por completo para a glória dele. O sistema anunciou a oferta de um ponto de submissão. Adrian sentiu essa aura poderosa emanando no ar, percebendo que aquela era a genuína Gesta Sanguineorum de Adélia. Certas gestas sanguineorum podiam afetar outras pessoas, e neste caso tão raro, a nova gesta recém-formada gerou um ponto de dominação. Esse ponto formou o elo inquebrável mestre e servo, deixando Adrian totalmente maravilhado. A descendente da Rainha das Espadas submeteu-se a ele bem diante de seus olhos, entregando a ele um milagre que jamais imaginaria. Um sorriso surgiu ao imaginar os novos poderes
enquanto a lealdade de Adelia fosse apenas sua. A evolução brutal dela alimentaria a sua própria força de forma absoluta. Ele agradeceu por essa enorme devoção, e Adelia o olhou com pura admiração. Adrian ainda não sabia quais vantagens exatas ganharia, mas sentia uma confiança inabalável no futuro. Alguns dias depois, o tédio corrompia a alma do jovem Adrian. Sua mãe se aproximou, questionando se as terríveis feridas já haviam finalmente cicatrizado. Adrian odiava esse interrogatório sufocante, e era um verdadeiro tormento encarar aqueles que o antigo dono deste corpo tanto amava. Uma estranheza que pairava até mesmo sobre sua própria mãe, que exibia um semblante cansado e abatido. Ela perguntou se havia ódio pelo tio, tentando desesperadamente justificar as falhas dele, alegando que o velho mestre não possuía mais intenções. Então, mesmo que um amargo rancor queimasse em Adrian, ele deveria simplesmente exterminar esse sentimento. Quando Adrian confessou friamente que não sentia raiva alguma, ela gritou exigindo que ele devesse odiá-lo com força. Adrian travou confuso sobre o que ela realmente desejava arrancar dele, desde o momento em que esmagou. Todo aquele orgulho e maldita arrogância cega. Foi um golpe duro demais para suportar. Naquele dia fatídico, ele cravou um verdadeiro demônio na mente do tio. Se Belhart vacilasse, essa sombra devoraria sua aura por completo, e sua lendária força desapareceria como cinzas, arruinando o orgulho da sua esgrima impecável. Adrian pouco se importava com o destino do velho guerreiro. Essa ruína seria um castigo merecido apenas dele. Sua mãe revelou que ele viveu a vida inteira abraçando a espada mais que qualquer pessoa, transformando sua alma em algo grosseiro e cheio de duras cicatrizes. Mais recentemente, Belhart demonstrava um estranho afeto por Adrian, chegando ao extremo de implorar pessoalmente diante do grande rei para quebrar o confinamento, muito antes da hora, assim que suas correntes invisíveis foram despedaçadas. Adrian explodiu em fúria cega e jogou o mestre numa teia de humilhação. Naquele exato instante, percebeu que o tio tinha motivos mais que justos para emanar ódio, mas continuou agindo feito um moleque mimado e profundamente ingrato, pensando com desdém no que aquele velho havia feito por ele, durante sua dolorosa recuperação. Um velho e sábio erudito chamado Niccolo, Maquiavel, foi convocado para ser o grande mestre do garoto. Como esperado, Adrian Leon Burt rejeitou qualquer tentativa de cooperação. O velho sábio suspirou. Kaz e Adelia observavam o príncipe fazendo pirraça deitado no chão frio. Niccolo tentou arduamente murmurar algumas palavras de encorajamento, mas o príncipe mimado entendeu tudo errado. Após a fúria inicial passar, Adrian insistiu firmemente, recusando qualquer tipo de aula. Afinal, ele já era um gênio. Diante dessa teimosia inabalável, Niccolo propôs um desafio astuto, apenas uma conversa casual sobre assuntos aleatórios. Se o garoto provasse sua genialidade superior, o mestre desapareceria para todo sempre. Mas o jogo virou. O príncipe ardia em empolgação, mergulhando de cabeça nos debates sobre a complexa natureza humana. Niccolo então jogou a isca, recomendando um tomo antigo e misterioso. Juntos devoraram o conhecimento oculto. A relação entre rei e súditos revelava-se. Como um pacto vital, a coroa dividia poder militar e econômico com os poderosos, e em troca dessa força, eles sustentavam o trono com lealdade cega. Com suas lembranças da vida como Gohan, Adrian sabia que toda relação exigia sacrifícios mútuos. Antes que pudesse sequer piscar, o sol já havia desaparecido. O velho sábio, então, guardou os pergaminhos, encerrando a sessão. Ao se despedir com reverência, Adrian exibia um sorriso vitorioso. Nunca uma conversa foi tão fascinante. Mas quando a porta bateu, a terrível verdade o atingiu. Ele caiu numa emboscada acadêmica, tendo uma aula intensa e completa. Aquela velha raposa o enganou perfeitamente. Porém, Niccolo também ficou em choque absoluto. O garoto esmagava qualquer boato de incompetência, proibido de treinar e agora livre das aulas. A agenda do príncipe ficou vazia. O tédio o devorava. Mas antes de lamentar seu triste destino e afundar em sua cama, uma visita inusitada, o tio Balet Bala, fazendo-o pular de pé num instante. Adelia convidou o tio para entrar. Alguns dias se passaram desde aquele duelo intenso. Bellet parecia um verdadeiro fantasma. O trauma causado pelo próprio sobrinho ainda o assombrava. Um terror psicológico que o devorava. Hoje o velho Lorde veio apenas implorar perdão. Ele havia quebrado seu próprio juramento de honra e ferido gravemente o sangue real. Por isso não haveria desculpas esfarrapadas. Mesmo a lesão de Adrian sendo culpa de seu próprio esforço extremo, o orgulhoso tio estava sendo consumido pela culpa. O peso de ferir a linhagem imperial era esmagador. Para limpar sua desonra imperdoável, Ballet fez uma oferta extrema: conceder qualquer desejo que o garoto pedisse.
até mesmo sacrificar seus olhos ou braços como pagamento. Ele aceitaria sem hesitar. Adrian, por sua vez, sentiu pena daquele guerreiro formidável, preso por traumas fúteis, decidindo mostrar sua magnanimidade. O grande príncipe revelou sua exigência. Ele só queria respirar fresco lá fora. A prisão domiciliar finalmente havia chegado ao fim. A tão sonhada liberdade estava em suas mãos. Mas não seria um simples passeio casual. Seu alvo era uma jornada muito além da capital. Preparar essa expedição levaria um bom tempo, e seus passos não poderiam ir longe demais ainda. Ballet curvou-se aceitando o pedido, e correu para transformar aquilo em realidade absoluta. Sozinho na sala com casa, o príncipe relaxou. O guarda jurava que o mestre pediria algo absurdo. Afinal, não é sempre que o destino sorri assim, oferecendo o favor de um poderoso conde. A verdade é que Adrian só queria que o velho parasse com aquele drama patético. Daí o pedido tão assustadoramente simples. Ouvir tamanha frieza e franqueza do seu mestre fez o leal cavalheiro soltar uma gargalhada. De repente, Adélia surgiu, trazendo a carta que mudaria todo o jogo. Eram notícias diretas da misteriosa senhorita Awen Kagazan em pessoa. Ela teve um avanço místico e viria visitá-los brevemente. Um recado curto, mas perigosamente doce. A faísca perfeita para a próxima aventura. 5 dias depois, o tio Ba confirmou que os preparativos estavam perfeitos. 2 dias depois, a jornada começou. O primeiro destino seria o território Ellen. O príncipe fervia de ansiedade. Ele não conseguia sequer ficar parado. Afinal de contas, aquele lugar... Ellen forjava as melhores armas do Império, com suas vastas minas de ferro. Garantiam materiais puros e ferreiros lendários. Para forjar o aço perfeito, metade do arsenal de toda a realeza nascia das chamas de Ellen. Como o nível de Adrian evoluiu absurdamente, ele ansiava por uma nova lâmina digna. A ideia inicial era sacar uma arma, direto do grande arsenal real. Porém, o rei bloqueou esse acesso. Vendo o passado do príncipe desajeitado, era impossível culpar seu próprio pai. Pelo menos ele acharia uma lâmina de respeito lá fora. Longe do palácio, surpreendentemente, seu tio levou a expedição a sério. Assim, 20 dias de jornada começaram. 3 dias após a capital, chegariam a Elin. E depois, mais 2 dias até a Fortaleza do Leão de Ferro. Mas agora trancada na carruagem há 3 dias. O tédio era mortal. Adélia o encarava em silêncio, sem oferecer nenhuma diversão real. Seria melhor inspecionar seu próprio coração de mana. No momento, seu núcleo estava totalmente esgotado. O preço cruel por forçar seus limites. A canção matadora de dragões recarregava lentamente. O perigo parecia ter passado. Sentindo o balanço rústico da carruagem, o vento gélido e as vozes dos cavaleiros, ele absorveu a pura mana daquele ambiente, finalmente reconstruindo e preenchendo seu núcleo mágico, restaurando o vazio profundo. Incrivelmente, seu novo coração expandiu de forma colossal. Era apenas um vislumbre da sua força suprema. O resultado brutal de forçar a arte proibida. Seu corpo físico alcançou uma evolução milagrosa, expandindo seu coração de mana, expandindo brutalmente sua capacidade de reter mana, através de métodos obscuros e totalmente proibidos. Ele finalmente atingiu o cobiçado nível de mestre espadachim, aprofundando sua ligação com a energia primordial e despedaçando os selos de seus poderes mais ocultos. Sua visão e audição divinas transcenderam os limites de um humano comum. Incrivelmente, uma única e profunda sessão de meditação o elevou a um patamar completamente monstruoso. Ele podia sentir o poder absoluto pulsando em cada simples movimento, provando que havia evoluído mais uma vez. Após 3 longos e exaustivos dias de carruagem, a comitiva finalmente alcançou seu grande destino. O príncipe herdeiro foi reverenciado por Ega e Torrance Allen, os nobres herdeiros do grande lorde da cidade, que lhe prestaram honras e o escoltaram pessoalmente. Cientes da jornada longa e extremamente brutal, Ega insistiu em guiar todos aos luxuosos aposentos reais. Explorando os corredores da imponente mansão Ellen, Adrian compreendeu perfeitamente o grande motivo daquele território ser o coração da forja de armas. Os corredores exibiam um arsenal colossal, mas ao olhar de perto, ele notou que as lâminas ali ostentadas e brilhantes não passavam de enfeites luxuosos para nobres arrogantes, meros pedaços de ferro inúteis em um verdadeiro campo de batalha. Com essa decepcionante e frustrante primeira impressão, uma forte dúvida invadiu a mente de Adrian. Será que encontraria uma verdadeira lâmina de poder neste lugar? Sem hesitar, ele exigiu ser guiado até a lendária guilda dos ferreiros locais. Ega aceitou o pedido com um sorriso bastante confiante. No caminho, o nobre lorde fez um sério alerta ao príncipe.
Os artesãos da forja eram rudes teimosos e muito orgulhosos, sem absolutamente nenhuma exceção à regra. Quando a febre da criação dominava suas mentes, eles ignorariam até mesmo a presença imponente de um lorde. Ega preparou o terreno com um longo e cauteloso discurso, exigindo um respeito absoluto ao sagrado espírito do artesão, mesmo que a atitude deles parecesse uma ofensa imperdoável. O calor infernal da fornalha atingiu seus rostos violentamente. Ao pisarem no santuário onde a verdadeira magia do aço acontecia, o ar tremia com o som brutal dos martelos esmagando o ferro. As chamas rugiam como feras selvagens e indomáveis, e os foles sopravam com uma fúria tempestuosa. Os ferreiros dominavam o fogo e o aço em uma dança perfeita, criando uma sinfonia impecável forjada por verdadeiros mestres. Um som cristalino ecoou único. O príncipe prendeu a respiração. Um velho mestre forjava incansavelmente, moldando o aço no centro da sala. Adrian foi hipnotizado por aquela cena. Por alguma razão inexplicável e profunda, cada batida rítmica daquele martelo pesado despertava em Adrian suas memórias mais antigas de quando era Gorn, Adelia Limpo ou Suor Dorosto, despertando o príncipe daquele transe nostálgico. Enquanto a oficina parava em reverência ao príncipe, o velho mantinha seu foco inabalável. Ega apresentou Saxong, líder da recepção, o mestre ferreiro. Mas Adrian ignorou tudo. Seu único desejo naquele exato momento era contemplar aquela arte de forja magistral. Saxon, querendo bajular, gritou com o velho, exigindo que parasse e demonstrasse absoluto respeito. Adrian calou o desgraçado para não estragar tudo, olhando para as bancadas de trabalho vazias e os olhares irritados dos outros ferreiros. Parecia que o líder expulsou todo mundo, sem que ninguém tivesse pedido aquilo, apenas com uma falsa demonstração de respeito. O príncipe ordenou que todos voltassem ao trabalho, com cada homem de volta ao seu posto. O príncipe retomou seu foco extremo naquilo, observando paralisado o velho artesão sem camisa, golpeando furiosamente aquele bloco de aço incandescente. Adrian foi completamente engolido por aquele processo. Era como estar num mundo em chamas, em todos os seus anos de vida. Jamais sentiu uma emoção tão avassaladora antes, quando finalmente deixaram a oficina infernal. Ega revelou o segredo do velho mestre. Ele forjava e derretia a mesma espada, repetidamente durante os últimos 6 longos meses. Cada lâmina que criava era uma obra-prima absoluta. Não era à toa que ostentava o lendário título de artesão mestre supremo. Nenhuma de suas criações possuía qualquer falha, mas ele derretia todas sem qualquer hesitação. Além disso, ele não dormia há 1 mês, sacrificando sua própria alma na arte da forja, o que na sua idade era uma sentença de morte, dias após chegar a Elin. O príncipe frequentava a forja, da alvorada até a calada da noite. Ele apenas observava em silêncio. O lendário mestre artesão, em sua rotina brutal e implacável, contrariando toda a atenção esperada. Pela presença do grande príncipe, Adrian não causou nenhum desastre. Durante sua estadia em Elin, o último dia finalmente chegou. No dia da grande partida, o mestre ferreiro trabalhou, com um fervor além do normal. O príncipe desejava muito ficar, até ver a obra-prima finalizada. Mas o tempo era um mistério. Partiu com um profundo gosto de frustração. Havia inúmeros deveres reais a cumprir. Na véspera de sua partida, Adrian ordenou um grandioso banquete de despedida. Ao amanhecer, Ega correu até seus aposentos, gritando eufórico que a obra estava pronta. Com o coração a mil, o príncipe disparou para a forja e viu o ancião empunhando a arma. Majestosa, ele deslizava o pano pela lâmina brutal daquele artefato, sua mais nova e mortal criação, impecável e perfeitamente letal. O mestre curvou-se oferecendo a espada ao príncipe. Encarando aquela lâmina mítica, Adrian encontrou a descrição perfeita para aquele exato e épico instante. Uma arma que ardia como o próprio sol, despontando no horizonte de sangue, resfriando até que seu tom imponente se igualasse ao manto escarlate da realeza, uma espada forjada para um novo rei. No momento do batismo sagrado da lâmina, o mestre cravou o nome da Marung. Para o velho sábio, significava crepúsculo, mas para o renascido príncipe, aquilo representava um novo amanhecer. O poder absoluto encontrou seu verdadeiro mestre. A exaustão extrema esmagou o velho mestre, antes que seu corpo desabasse no chão. O príncipe o amparou firmemente. O mestre ferreiro sentiu a pulsação, fraca, desvanecendo naquele corpo frágil. Adrian decidiu ficar em lã mais uma noite. Em seu leito de morte, ele relembrou o instante em que viu o príncipe. Naquele primeiríssimo dia fatídico, a espada tomou forma em sua mente, como se guiada pelo próprio destino.
A própria lâmina escolheu seu despertar. Sabendo que o mestre estava partindo, Rohan decidiu revelar seu maior segredo. Surpreendentemente, o velho aceitou a verdade em paz. Um ferreiro e um antigo espírito da espada se entendiam perfeitamente. Como um último desejo mortal, o artesão estendeu sua mão, trêmula implorando para segurar sua derradeira obra-prima forjada. Ao agarrar o punho da arma, ele abençoou a lâmina para a grandeza, assim como seu mestre já foi. Adrian jurou que assim seria, e o velho exalou seu último suspiro. Ao amanhecer, Ega correu até o príncipe, para cobiçar a nova espada. Damarunga lâmina forjada com a alma. Ele tentou convencer que a arma era inútil oferecendo uma espada mágica. Embora não fosse de nível supremo, a lâmina mágica que Ega oferecia era um item de nível médio excelente, vendo através do plano sujo. O príncipe aceitou o item e recusou entregar Damarung para não ser manipulado. Ele esmagou a arrogância de Ega usando a lealdade da família Lan. O nobre, astuto e traiçoeiro teve que engolir seu ódio calado. Ele tentou seduzir o príncipe com a espada mágica em troca da obra-prima, mas acabou perdendo duas armas extremamente valiosas, sem mais nenhum segundo a perder. A marcha começou. A cavalaria disparou na vanguarda. As carruagens e a infantaria seguiam logo atrás. Eles precisavam avançar rápido para recuperar o tempo perdido. No caminho da carruagem, o príncipe esbarrou no Lord Bale. Eles mal haviam se cruzado durante a estadia em Elon. Afinal, Bale estava focado em uma missão secreta. Agora teriam que cavalgar como loucos até a Fortaleza do Leão, de ferro antes do anoitecer. O mais hilário: o príncipe não sabia montar a cavalo. Em sua vida passada, ele foi literalmente uma espada divina, por incontáveis eras esquecidas. Então, como diabos ele saberia cavalgar? O trajeto até a fortaleza foi um caos absoluto. Ele teve que aprender no improviso. Montar resultou em várias crises intensas de enjoo. O cavalo empinava de forma selvagem. Rendeu quedas ridículas que poderiam ter sido evitadas facilmente, mesmo não sendo uma jornada de meio-dia, como planejado inicialmente. Eles finalmente chegaram ao destino após um dia inteiro. O prestígio dos leões de ferro da família Gonrodin ficou claro no banquete de boas-vindas para o herdeiro da nobre família Leonburger. Mas esses leões pareciam hostis e perigosos demais. E o motivo era muito óbvio. Aqueles guerreiros orgulhosos estavam fervendo de pura raiva por verem sua deusa servindo um príncipe gordo e inútil. Adrian achou que provocar aquelas feras seria hilário. Adrian marchou confiante na direção de Awen, frente a frente. A orgulhosa cavaleira ajoelhou-se prestando a mais absoluta reverência, a honra suprema ao seu verdadeiro mestre. Os leões de ferro ferveram. Quase pularam no pescoço do príncipe ali mesmo. A sede de sangue deles foi instintiva. Mas Adelia Birdness reagiu na mesma velocidade mortal. Se Adelia perdesse o controle, agora um banho de sangue aconteceria. O príncipe rapidamente cortou a aura assassina dela. A tensão estava fervendo. Por sorte, ele já vinha forçando a obediência absoluta daquela guerreira. Ele encarou Awen e convidou a Rosa de Espinhos para sair dali. Havia muitos segredos que precisavam ser discutidos. E seria muito melhor se os leões, atrás dela, os seguissem de perto. O primeiro destino do grande príncipe foi o imponente campo de treinamento. Seu sangue fervia para testar os leões de ferro. As famosas lendas invictas de todo o reino. Queria ver a verdadeira força deles. Adrian lançou um desafio brutal para qualquer um, com coragem de enfrentá-lo. Mas seu nobre título de príncipe herdeiro era um peso inútil ali. Usando o glorioso nome dos Leonberger, ele jurou que nenhuma punição cairia sobre o resultado desse combate mortal, já que a gentileza foi ignorada hoje. Ele partiu para a provocação absoluta. Se os covardes recusassem a luta, a fama desses cavaleiros não passaria de lixo. Uma fraude total certo. Engolidos pela fúria cega dessa humilhação, Dali da orgulhosa família Danan avançou. Ele declarou com falsa humildade que não representava a lâmina suprema da ordem, mas estava pronto para o massacre. Um sorriso sádico surgiu no príncipe. A presa finalmente mordeu a isca perfeita. Dali tentou dominar a maldita arena, avançando feito um touro com sua espada. Adrian rebateu com um impacto avassalador, esmagando a base inteira do oponente, de dentro para fora, sem piedade. O arrogante foi lançado violentamente contra a lama. O primeiro lixo já foi eliminado. Quem será o próximo a cair? O monarca ordenou que a escória fizesse fila, para provar o gosto do desespero. O próximo sacrifício foi Paul Hothan, um veterano do 3º ano superior a Dale. Mas o destino foi cruelmente previsível. Aquele cavaleiro de feições tão delicadas
foi brutalmente esmagado sem chance de defesa. Hanley do 5º ano achou que seria diferente. Pura ilusão, Judith também caiu na desgraça. O príncipe distribuiu dor e humilhação igualmente. Cada guerreiro que a ordem arrogante enviava era trucidado de forma espetacular e humilhante. Esse massacre implacável ecoou por 12 horas inteiras. Adrian não sofreu um único arranhão sequer. Após varrer aqueles meros aprendizes, seu sangue real fervia por combate. Decidido a esmagar a elite da cavalaria, ele precisava causar um caos absoluto. Com arrogância, ele declarou que Arwen o escoltaria até o palácio. A Rosa Espinhosa acatou a ordem do mestre. Essa provocação atraiu um cavaleiro oficial do leão. De Ferro se levantar furioso. O guerreiro conhecia a fama viciada do príncipe. Então propôs uma aposta de sangue para aquecer aquele embate. Mas antes que ele passasse uma vergonha ainda mais humilhante, Adrian o interrompeu com extrema frieza. Arwen não era nenhum troféu de batalha. O preço da derrota seria outro. Ele descartou sua lâmina de treino e pediu uma lâmina de verdade emprestada. O príncipe sacou a espada mágica usando-a como prêmio principal daquele duelo. Qualquer guerreiro com o mínimo de visão reconheceria aquele artefato lendário imediatamente. Sentindo grande desconforto com aquela aposta, Arwen tentou se oferecer como prêmio, mas seu valor superava 1000 espadas raras. O destino de uma futura mestra espadachim jamais se compararia a um aço forjado. Dona da casa Fahrenheit aceitou o desafio mortal. Como um cavaleiro leão quase oficial, ele estava prestes a despertar a terceira corrente. O seu poder beirava a corrente dupla. Sua arma era a 17ª obra, forjada pelo mestre. E sendo justo, ele apostou seu equipamento precioso naquela batalha, elevando o nível daquele confronto mortal. O príncipe empunhou sua arma principal com firmeza. Era a 100ª e última criação lendária do mestre forjada há poucos dias. Dunyan ativou a sua aura de corrente, mesmo desprezando o caminho da espada do protagonista. O seu esforço insano era algo inegável. Por profundo respeito a isso, o cavaleiro jurou lutar com força total. Mas Adrian odiava essas atitudes tão mesquinhas. Todos julgavam sua técnica de mana um caminho perigosamente herege. Mas ele sabia que a honra a ele direcionada deveria pertencer aos guerreiros incansáveis que batalhavam em seu nome, como seus leais vassalos nas sombras. O príncipe advertiu a dele a sua serva e aprendiz de cavaleira, a observar meticulosamente o evento monumental que estava por vir, pois este seria o caminho sangrento que os dois dividiriam. Engolida completamente pela aura esmagadora do seu lorde, Adélia permanecia firme logo atrás, sincronizando instintivamente a própria respiração com a dele, com uma precisão mortal, sempre disposta a sacrificar tudo para cumprir qualquer ordem absoluta que o príncipe desejasse e precisasse